Olá, você está entrando na área de transferência da Gigahertz, 355º episódio, patrocinado pelo ExpressVPN e pelo Backblaze e apoiado pelos adetêncios lá em apoia.se/área de transferência e picpay.me/área de transferência. E hoje aqui comigo, na casa não tá cheia, lontras pro seu Bruno Casemiro, mas tá aqui seu Marcos Mendes, Guilherme Rambo. Tudo bom? Olá. Bem-vindo de volta, Rambo. Valeu, obrigado pelas lontras. Perguntar pra vocês viram o trailer do GTA 6? Eu vi, mas eu vou deixar mais pro Rambo falar, porque eu sei que ele viu e entendeu o contexto e deu vontade de jogar, então vai lá. Eu fiquei estupefato pelo né, num primeiro momento, né, quando eu vi a primeira vez que eu vi, eu achei que fosse um vídeo de uma câmera, né, que eu peguei uma parte que acho que foi o filho do desenvolvedor, alguma coisa assim, de um dos responsáveis que divulgou no TikTok em algum lugar. Que vazou, E aí, né, a coisa foi degringolando, né, mas num primeiro momento, naquela olhada rápida, eu falei, não, isso aqui é uma câmera de rua ali se mexendo. Mas fala aí, Rambo. Olha, vocês também falam como se eu fosse um especialista em GTA, né? Mas a verdade é que é o único jogo que eu me importo nesse mundo, porque é o único jogo que eu jogo. Eu sou aquela pessoa que vai lá, não, saiu GTA novo pro PlayStation 6, que nem existe ainda, eu vou comprar o PlayStation 6 só pra jogar o GTA novo. Fiz isso com o PlayStation 4, o 5 eu não precisei comprar, o Rafa comprou, daí eu vou jogar nele a princípio, mas fiquei interessado em jogar, parece bem legal. Eu achei o gráfico impressionante, assim, tá num nível realmente de você ver meio de relance, assim, pô, que filme é esse, né? Que é a realidade de muitos jogos hoje em dia, mas você ter isso num jogo sandbox, né? Que tipo, GTA é sandbox? Eu não entendo nada de jogo, gente, mas é, né, o jogo livre que você faz o que você quiser, entre aspas, é muito maneiro, então tô bem animado pra ver como é que vai ser a dinâmica e o que eles vão ter integrado de novo. Não sei, né? Porque o mundo mudou desde o último GTA, porque eles lançam um jogo a cada 10 anos, sei lá, uma coisa assim, demora pra lançar a versão nova. Então, tô interessado em ver aí o que mudou, o que eles vão ter trazido da realidade pra dentro do jogo. Bem curioso pra ver isso, mas o trailer foi o suficiente pra me deixar interessado. Eu achei isso também, eu achei interessante, bacana a parte tecnológica. Não é, tipo, eu comprei o PlayStation, o 3, sei lá, acho que foi o 3, pra jogar Guitar Hero, Rock Band, que tinha saído na época dos Beatles, do Metallica. Eu falei, putz, isso é legal. E God of War, joguei todos eles, pronto. Nunca mais nem tive videogame, nunca foi muito a minha, assim, mas o salto de... Tudo bem que é isso, né? Cada geração, cada versão do jogo leva anos e anos e anos pra sair, mas também, batendo o olho, assim, olhando de relance, parece filme que é bem legal, interessante. E, né, teve esse lance do mundo ter mudado e vai saber como é que vai ser o conteúdo, etc. Não pareceu ser muito diferente de tudo que já tinha sido. Desde o primeiro GTA, que era visto de cima, né? Que você atropelava todo mundo e fazia Guranga! Esse eu joguei muito com o meu irmão. Mas quando virou a parte mais, sei lá, point and shoot, assim, não sei se é isso. Ou não é nem first person shooter, né? Que você vê meio de cima. Aí nunca foi muito a minha, mas porque eu nunca fui muito jogo de tiro em geral, desde Counter-Strike até Doom, sei lá, nunca rolou. Quando era dirigir o carrinho eu achava divertido. Por isso que Full Throttle eu gostei bastante, talvez. Mas, legal. Uma coisa que eu até publiquei no Threads, né? Deixa as pessoas curtirem o que elas gostam, né? Não é de ficar reclamando, que coisa... Não, pronto, né? A sua beleza. Mas pegando de tecnologia, legal. É uma coisa que eu já falei aqui, acho que várias vezes, né? Tipo, pra que eu vou gastar meu tempo focando numa coisa que eu não gosto, né? Tipo, se eu não gosto, eu nem olho aquilo e... muito menos gasto saliva ou teclado comentando, né? Essa é uma coisa que não me afeta em nada, então deixa o povo se divertir, né? Mas eu fiquei pensando nesse lance que você falou mesmo, porque eu não vejo GTA como point and shoot, né? Mas eu fiquei pensando que é meio difícil você jogar ele sem em algum momento você ter que dar um tiro em alguém, né? Se você quiser fazer as missões e tal. Então, de repente, eles podiam ter um modo
que fosse mais voltado, sei lá, pra você ser um cara mais de inteligência, alguma coisa assim, que não precisa atirar nas pessoas. Mas a parte mais divertida mesmo pra mim são os veículos também. Eu gosto bastante. E eu acho que isso que é bacana do jogo também, de você poder pegar o carro e sair andando e ver a paisagem e escutar as rádios. Descobri muita música jogando GTA, o San Andreas, o Vice City. Mas é bem bacana essa parte. Mas eu fiquei pensando também que talvez um dos motivos de eu gostar tanto de GTA e conseguir jogar bastante é o fato de não ser em primeira pessoa, né? Porque a gente já estabeleceu aqui que jogos em primeira pessoa me deixam tonto. Então, o fato de ser em terceira pessoa talvez me ajude um pouco. Eu vou poder colocar o GTA 6 na minha wishlist agora de Natal? Acho que pode, né? Ia ser engraçado, pré-venda mais comprida da história. Nossa, né? Se bem que eu não sei se ia passar o do Project Red lá, como é que chama? O Cyberpunk, que foi lançado e adiado 600 vezes até sair de verdade. Ele chega agora, 2024, ou só pra 2025? Isso eu fiquei assustado. Eu não sabia que tinha esse prazo tão grande para o anúncio e o lançamento de jogos. Quer dizer que vai ser um ano, pelo menos um ano de muito hype. Isso ele sai em janeiro, né? Então, do outro ano, né? Mas só pra 2025. 2025, normalmente tem beta, então talvez meados do ano que vem ou até antes já vai ter galera jogando. Às vezes tem alfa, beta, e aí depois eles, né, lançam a versão final, entre aspas, né? Quero agradecer a todo mundo que vem compartilhando o ADT ali nos stories, né, nessa retrospectiva, né, de podcasts desse ano e vários outros podcasts da Gigahertz. Inclusive, né, aproveitando aqui no Amigos do ADT, fazer um auto-amigos da Gigahertz, o Olamundo com o Bruno Ramos, né, Rambo? Pois é, o Boom tá tirando umas férias e aí eu trouxe o carinha do iFood, o Bruno Ramos, pra gravar comigo lá, tá bem bacana. Saiu o episódio semana passada, pra quem quiser escutar. A gente ajudou alguém que já é programador, mas ainda não programa pras plataformas da Apple e tá querendo se aventurar de uma forma mais como hobby. E aí a gente respondeu vários aspectos relacionados a isso, que foi inclusive uma pergunta enviada pro ADT originalmente, mas eu sei que a pessoa já escutou o episódio, que mandou um feedback lá agradecendo pela ajuda e tal, então valeu aí quem mandou essa pergunta e, né, quem tiver dúvidas mais voltadas à programação pode mandar pro Olamundo e semana que vem vai ter mais um episódio aí com o Bruno Ramos, que, já dando spoiler aqui, também vai ser respondendo aí um feedback de ouvinte, então fiquem ligados. Bacana, e sigam mandando os feedbacks, gigahertz.fm/feedback, porque vai que vira um episódio, como não é raro acontecer. Ficou bem bacana o primeiro episódio, quer dizer, o primeiro não, né, que ele já tinha falado sobre as live activities do iFood, mas o primeiro episódio dessa passagem de duas aqui, do Bruno pelo Olamundo, ficou bem bacana. Tô curioso pra escutar o segundo. O Bruno vai voltar mais vezes, com certeza. Boa, um abraço pra ele. E Mendes, falando de retrospectiva, esse ano a gente vai fazer a retrospectiva ADT, né? O prêmio Melhores do Ano do ADT? Sim, pela sexta vez, olha que bacana. Ou sétima, esse a gente sétima sabe. Vez. Não é que nem o Bola de Cristal, que a gente não mais sabe. Mais ou menos, acabei de perder a conta de novo. Sétimo, não, oitavo. É o oitavo prêmio ADT Melhores do Ano. Eu vou confessar aqui que eu cometi um erro terrível. Na semana passada era pra ter falado sobre isso, sumiu da minha cabeça. Eu fiz o formulário e falei, beleza, missão cumprida. Então teremos uma semana menos aí. Então a gente vai fazer o seguinte, vai ter aqui na descrição do episódio o link pro formulário pra vocês votarem. E a gente mexer um pouquinho nas categorias, vai ser de surpresa. Vocês entram lá e dão uma espiadinha. E aí essas votações ficarão abertas até o dia 19 de dezembro. Então não na próxima terça-feira, que é 12, na outra, 19, que aí dá tempo de tabular bonitinho e escolher os nossos melhores do ano também nessas categorias e fazer na quarta-feira, dia 20, a gravação com o que vocês elegerem, com o que a gente escolher, tentar achar um denominador comum de cada categoria ou não. Todo mundo ganha prêmio, né? Então, entrem lá, vai na descrição do episódio, vai em gigahertz.fm/ADT/355 ou vê na descrição. Pega o link, participem, é sempre muito bacana ir explorando aqui o que mais chamou a atenção de vocês ao longo do ano em várias categorias. Sempre tem coisas inesperadas, coisas que nem lembrava que tinha acontecido, então é bem bacana. E a cada ano, eu acho, e já perdi a conta, né, obviamente, mas a cada ano eu acho mais legal de envolver todo mundo pra fazer isso e chegar num resultado em comum aqui pra ver o que pegou de verdade no ano. Foi engraçado que tinha acabado de sair o ADT e eu não tava, então eu não tinha escutado o episódio ainda. E aí você falou,
falou, esqueci de colocar o prêmio Melhores do Ano, e aí eu perguntei, tá, mas pera, você esqueceu de botar o link? Você esqueceu de botar na edição? Ou você esqueceu de botar no episódio, na pauta? Não, foi no at all, né? No episódio. Passou batido. No dia eu falei, vou arrumar formulário, beleza, arrumei, eu cataloguei na cabeça como missão cumprida, não precisava mais pensar sobre isso até a hora de gravar o dia da premiação. Mas passem aqui, então votem com pressa dobrada pra compensar essa uma semana que já era pra ter rolado. Passa na descrição, vai no site, votem, a gente conta com vocês. Corram. Semana passada, a gente fez a nossa wishlist e o Rambo não entregou o wishlist dele. Mas antes, tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN que está patrocinando esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe, quando você se conecta, especialmente a um Wi-Fi público. Não é nada impossível e nem muito difícil, na verdade, alguém se enfiar ali no meio da conexão e colocar os seus dados trafegados em risco. Com a ExpressVPN você protege a sua conexão e você passa a usar o seu dispositivo, seja computador, seja celular, tablet ou até TV, né? Chegou para Apple TV agora também, né? O tvOS agora permite VPN com tudo isso criptografado e é como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se você estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar catálogo da Netflix como se você estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. A mesma coisa para os outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também. E ao contrário, também funciona. Então, se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que só está liberado aqui no Brasil, com a ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com o VPN é como isso afeta a velocidade da conexão, e isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa, por isso ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e conexão segura, ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, acesse expressvpn.com/ADT e com esse link você vai ganhar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá expressvpn.com/ADT, garante seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu! Valeu! Muito que bem. Só o wishlist, Rambo. Olha, eu fiquei pensando semana passada, quando vocês falavam as de vocês, e eu confesso que a minha wishlist tá bem pequena. Na verdade, não tem nada assim que esteja muito... Nossa, queria isso pra ontem. Mas, recentemente eu comecei a tomar conta da minha piscina eu mesmo. Porque até uns tempos atrás eu tinha uma pessoa que eu pagava pra fazer isso, e aí agora eu tô fazendo por conta própria. E eu descobri que existem robozinhos tipo Roomba pra limpar a piscina. E aí eu quero um negócio desse. Então, tem um item na minha wishlist e é isso. Porque todo o processo de você manter a piscina e tal é de boa. A parte mais chata é quando você tem que fazer realmente ali, aspirar a sujeirinha do fundo e tal. Porque tem que ser devagarinho pra não misturar tudo de novo. E aí tem que, né? E aí o robozinho você bota lá e ele faz isso. Ele tem toda a paciência do mundo pra fazer isso pra você. que você não tem. Então, tô pensando em pegar um negocinho desse. Porque não vai fazer tudo pra mim. Ainda tem um trabalho envolvido. Que eu não me importo. É um trabalho até agradável. Mas a parte mais chata e repetitiva... o robozinho faz pra mim. Então é um chat GPT piscineiro da vida pra tirar ali a parte repetitiva e chata do trabalho. Eu vou adicionar um item na minha wishlist, que é carro elétrico. Esse é um bom wish pra colocar na lista, viu? Eu teria um carro elétrico... E obviamente alguém vai me dizer, talvez um de vocês dois vai me dizer que existe, se fosse tipo um carro individual ou pra 2 pessoas. Porque
eu não gosto de carro grande. Eu não gosto de carro, né? Eu não tenho carro. Se eu gostasse, eu teria. Mas aí eu já pensei nisso várias vezes e aí eu percebi que, na verdade, o que eu quero é uma bike elétrica. Porque às vezes você quer ir num lugar que é um pouquinho mais longe, que pra ir a pé vai demorar um pouco demais e você vai chegar lá todo suado, se for no verão. Mas se você tivesse uma bike, você iria, mas aí tem um monte de subida e descida, que pode ser um pouco complicado. Mas aí se é uma bike elétrica que dá uma forcinha ali onde precisa, porque eu andei muito de bike elétrica lá em Nova York quando eu fui visitar o Seth, que inclusive tem um Tesla, e eu andei no Tesla, é muito maneiro. Mas eu andei bastante com as bikes que ele tinha lá e eu achei muito legal. Achei bem maneiro e ela vai rapidinho. Se você acelerar, ela vai bem rápido. E acho que é um investimento que eu vou fazer, eventualmente, porque aqui tem vários lugares que eu vou com uma certa frequência que eu até posso ir a pé, eu vou a pé às vezes, mas às vezes é inconveniente por conta do tempo que leva. E se tivesse uma bike, facilitaria a vida. Experiência de Rio de Janeiro e moto. Você para no sinal, do lado do motor de um outro carro. Aquele não tem como você não chegar suado. Não tem que ter isso é verdade. Um carrinho mas fechado. Mas aqui não é Rio, né? Mas aqui tem que ser fechado. E a sensação que eu tive, né, pensando... Sabe quando lançam um iPhone? E aí você precisa comprar o iPhone, mas ainda não tem um iPhone novo, mas você sabe que você está comprando uma coisa desatualizada. Foi a mesma sensação que eu tive pensando em trocar de carro. Não, mas peraí, o carro aqui não tá pronto ainda, mas também se eu comprar... Sabe, essa transição é bem... E carro também... Carro tá um negócio tão moderno hoje em dia, mesmo sem ser elétrico. Tem uma pessoa da minha família que comprou um carro novo recentemente, zero, novo, top de linha e tal. Não é elétrico, mas tem tudo, né? CarPlay, todas as modernidades que você pode imaginar, menos a parte de ser elétrico. É movido a dinossauros ainda. E aí... Uma semana de carro já deu problema, aí levou lá na assistência, teve que atualizar o firmware do carro pra corrigir o problema. E daí tipo, eu atualizei firmware da minha cafeteira semana passada e eu fiquei pensando, olha que mundo nós chegamos, né? E aí o Mendes me alertou que daqui a pouco eu vou ter que atualizar o firmware da escova de dente. E é mais frequente do que você imagina. Quer dizer, não deixa de funcionar se você não atualizar, mas o pessoal trabalha ali pra fazer a escova elétrica, viu? Adicionou suporte ao dente novo que lançou. o Bluetooth. Não. O melhor firmware que eu acho que de atualização é de porta. É porque tem aquela expressão, caraca, você é burro, que nem uma porta. E até porta, né? Os sensores, você atualiza ali o firmware. Carro elétrico é legal. Eu uso aqui o da Bip Bip quando eu preciso ir para São Paulo e voltar, etc. O fato de ser silencioso é bacana, especialmente esse da Bip Bip que não tem que pagar nem o aluguel, você só paga o tempo que você usou e se tiver num lugar, você vai devolver com pouca carga, você devolve nas estações que eles têm de recarga, já está resolvido. O problema é que ainda é meio caro, né? Assim, existem carros pequenininhos elétricos, eu tentei achar rapidinho aqui os preços, não consegui. Mas no caso deles, o problema maior é a autonomia, mas você em Floripa não ia ter muito problema, imagino, né? Assim... se for só pra ir no shopping e voltar... Tem aquele Renault Twizy, que é uma bolinha, é um quadriciclo glorificado. E tem 70 km de cabine. É tipo isso. De autonomia, e já é mais que o suficiente, né? Então, aí beleza. O ruim só é que, carro pequenininho acho meio pouco protegido, né? Contra acidentes. E aqui no prédio onde eu moro, tem um carro, sempre que a gente passa por ele, lá ele até já sabe que eu vou reclamar. Ele me ofende de tão grande e desnecessariamente volumoso é o carro. É absurdo. Só de olhar pra ele, dá medo de ele cair em cima de mim e me matar atropelado. Porque é tão Isso é a pessoa que tá enorme, compensando alguma coisa. Eu sempre penso nisso, mas... Mas é absurdo, assim, né? E tem saído umas matérias mostrando como as SUVs, especialmente, estão ficando perigosamente grandes. A parte da frente, grandona, né? Porque o impacto ali não tem muita chance. Mas o muito pequeno também, eu me sentiria igual andando de moto, assim, meio desprotegido, sabe? Tem que contar com a sorte. Eu fui atingido por uma Amarok uma vez. Não foi legal. Eu dentro do carro, no caso. Se fosse eu não estaria aqui. Tá. Foi o carro no qual eu estava.
cujo qual eu estava dirigindo. Não foi culpa minha, que fique bem claro, mas foi perda total. Nossa, tá louco. Não, aí não dá, né? Ó, o Arthur de Vigir tá aqui falando que o mais barato no Brasil, ele estava em torno de 150 mil, ele chegou agora o Kwid e tá 119 mil. Considerando que nos últimos 2 anos o preço de carro virou um absurdo, não sei se tem Corsa, tipo um Corsa novo 80 mil. Você fala, gente, como? Não, o Gol Pad Boy antes. Não existe mais, porque o Gol Pad Boy tava muito caro. É tipo, não fazem mais moeda de 1 centavo porque a moeda de 1 centavo custa 5 centavos pra fazer. É tipo isso, o Gol Pad Boy não valia mais a pena. Mas nesse caso em específico tem uma questão aí que é a reposição da Volkswagen, né? Ela mudou o seu posicionamento de mercado, né? É que nem a Mercedes antigamente tinha aquele classe A, né? E todo mundo passou a ter um classe A e a percepção de valor, né, da Mercedes caiu. E ela, né, foi um dos erros lá da Mercedes há 10 anos atrás, parou de fazer o classe A, né? Então tem esses reposicionamentos que fizeram, no caso do Golzinho, com esse reposicionamento, né, o preço subir desnecessariamente. Sim, é. E o Arthur complementou aqui, esse 119 é um Caoa, acho que é Cherry? Tem um R só, né? Cherry de cereja. E esse é um dos que tem lá na frota da Bip Bip. E eu acho ótimo. Eles têm um Renault Zoe, que eu não gosto. E esse Caoa Cherry, esse eu acho legal. Ele é confortável. E o próprio desempenho dele, assim, é mais silencioso, é mais bacana. Então, entre esses dois, eu prefiro esse Caoa Cherry aí. E quando eu olhei, esse tava uns 200 paus. Então, vocês estão nos 119 agora. Não é barato. É quase o preço de um Mac topo de linha. Mas já fica mais próximo de alguma coisa factível. Apesar de eu achar desproporcional. É muito caro, é absurdo. E na semana passada eu coloquei na minha wishlist o Raspberry Pi 5, né? O novo. O Maurício Bonani lembra que uma alternativa pro Raspberry Pi 5 é o Zimaboard. É uma alternativa, mas não necessariamente uma equivalência, né? É sempre legal olhar essas coisas, porque, por exemplo, o Zimaboard, salvo engano, ele é Intel, ele não é ARM, como o Raspberry Pi. Tem umas diferencinhas. O Raspberry Pi, ele, né, o 5 tá saindo 60, 80 dólares. O Zima, se eu não me engano, é 200 e vai embora. Tudo bem que já vem com case, né? Tem algumas diferencinhas, né? Vai comprar um case pro Raspberry Pi, compra cabo, compra isso, compra aquilo, vai dar mais ou menos a mesma coisa. Mas tem umas diferencinhas, né? Se recomendava muito, como alternativa do Raspberry Pi, o Orange Pi, né? Que tem vários Pis, né? Tem Banana Pi. Só que você vai ver o Orange Pi, ele teve suporte, digamos assim, a Linux grande ano passado, que fizeram, né? O Orange Pi é né, de uma empresa chinesa. Eles tinham lá basicamente um Android e você colocava as coisas ali para rodar. Então, sim, é uma alternativa, mas dá uma olhada nas especificações, vê se casa tudo direitinho, vê se o que eu tô falando é verdade, né? Posso estar aqui cometendo, né, a minha memória me fazendo falar besteira aqui, mas sempre dá uma olhada nessas equivalências, porque sempre vai ter uma outra diferencinha. Ele, eu cacei aqui, é o Intel Celeron. Tem uma opção de um dual core, que vai de 1.1 até 2,4 GHz, e um Celeron quad core, que vai de 1.1 a 2.2. Talvez então, para algumas pessoas isso até seja uma vantagem em relação ao ARM. Né? Então, não estou falando que é pior ou melhor, mas né, as diferenças de ver se encaixa naquilo que você precisa. Intel Celeron me lembra netbook. Ainda sobre o wishlist, né, agora na parte de casa conectado, o Deblin, ele tá querendo um HomePod mini, única e exclusivamente para poder usar o aplicativo Home do iOS fora de casa. Começou a fazer a automação há cerca de 1 ano, comprando as coisinhas aos poucos. Inicialmente ia fazer tudo com o HomeKit, mas tem a questão do preço e poucas opções de dispositivo. E aí ele acabou mudando a estratégia. Hoje ele tem um Home Assistant, talvez rodando no Zimaboard. E assim, com o Home Assistant, ele consegue usar qualquer dispositivo do HomeKit. O Home Assistant é uma benção, né? Ele consegue pegar todas as estatísticas do iPhone. Então você pode fazer uma estatística que você consegue fazer tendo acesso aos dados do iPhone, mas eu nunca vi isso feito num lugar tão bem, de uma forma tão facilitada. O tempo que eu passei andando no mês, o tempo que eu passei dirigindo, o tempo que eu passei sentado, o tempo que eu passei andando. E você conecta lá o dispositivo, o Home Assistant te entrega tudo isso.
E aí ele consegue, né, fazer essa automação, né, usar o Home Assistant como ponte, né, mesmo que não tenha o suporte nativo. O ponto negativo, que diz o Deblin, é a parte de debugar quando acontece algum problema aí, man. Já vai desistir aí. Uhum. Que são mais passos para investigar. Ele consegue controlar tudo via aplicativo Home do iOS e macOS, e o HomePod Mini permitiria ele fazer isso fora de casa. Pra quem usa HomeKit, eu recomendo fortemente ter pelo menos um Home Hub, entre aspas, oficial, né? Que aí, no caso, acho que o HomePod Mini é a opção mais em conta que existe. Embora não seja vendido oficialmente no Brasil, você acha vários vendedores, né? Quando eu comprei aquele lote de HomePod Mini pra botar aqui, eu comprei de uma loja lá, até entrei em contato com eles. Se eu comprar 8, vocês fazem desconto? E aí fizeram. Porque aqui, no caso, como eu tenho muito dispositivo, é interessante ter vários HomePods minis espalhados pela casa. Hoje em dia, com Thread, Matter e tudo, isso já não é mais tão importante, mas na época que era muita coisa Bluetooth e tal, isso fazia bastante diferença. Mas eu ouvi também o papo de vocês de HomeKit e eu fiquei recitando o meu mantra, que eu vou repetir aqui de novo, que é pra quem quer fazer essas coisas, que é assim: compre produtos oficiais, certificados, HomeKit, e tenha uma forma de controlar tudo sem passar pelo HomeKit, pra você não ter dor de cabeça. Que aí você elimina o lance de ficar debugando coisa e elimina o lance de a visita chegou aqui e não sabe ligar a luz. Porque, como eu já disse várias vezes aqui em casa é tudo HomeKit, mas tudo tem um interruptor na parede ali, que pode estar, o HomeKit pode estar desligado, tá tudo fora do ar, mas você vira o interruptor e a luz liga ou apaga. E isso é muito importante. Então, e claro, quem quer economizar, quem tem disposição para debugar e tal, divirta-se, né? Vai com Home Assistant e faz as brincadeiras aí, que, como o Coca falou, tem uma flexibilidade muito bacana nisso aí. Eu não sabia que o HomePod Mini funcionava como hub. Interessante saber do HomePod, da Apple TV, do iPad, mas legal. Então, o iPad não funciona mais. Então. Olha, então precisa atualizar. Eu tô vendo no site da Apple aqui. Ele esqueceu de atualizar. Eu diria pro Deblin, dá uma olhada no Apple TV. E o Apple TV, salvo engano, tá o mesmo preço do HomePod Mini. Na área R$1.000. E existe uma percepção minha de que a Apple ela é mais comprometida, no longo prazo ela é mais comprometida com o Apple TV do que com o HomePod. Porque o iPad servia de HomeKit Hub, ela tirou o suporte, falou, agora não é mais. O HomePod já entrou e já saiu de linha, e não sei, eu fico inseguro, né, se é única especificamente para usar, né, como hub. Eu acho que eu me sentiria mais confortável com um Apple TV, embora a Apple pode trazer uma nova versão de HomeKit e aí para a atualização do iOS né, e quebra a compatibilidade com o Apple TV. Mas não sei, eu sinto mais conforto com o Apple TV. Não sei vocês. Olha, o fato do HomePod Mini não ser vendido oficialmente no Brasil é um ponto também, que, né, é importante. Outro que eu pensei é que a Apple TV ela pode vir a ser mais útil, além de ser só um hub, né? Se a pessoa não quer usar o HomePod Mini para ouvir música ou usar assistente virtual, uma Apple TV pode ser mais útil. Porém, aí é totalmente a minha experiência aqui, pode ser diferente para outras pessoas. Pela minha experiência, mesmo que você tenha vários hubs, como eu tenho aqui, sempre vai ter um que tá como mestre ali da coisa. E aqui em casa, normalmente, é algum dos HomePod Minis. Pela minha experiência, se as automações não estão funcionando lisa, se alguma coisa não tá tão azeitada, eu vou olhar lá no App Home, é porque uma Apple TV assumiu como hub. E por algum motivo, aqui no meu setup, quando é uma Apple TV, que tá como hub principal do momento, às vezes as coisas dão uma engasgadinha. Então eu até desliguei a opção porque na Apple TV você consegue desativar a opção dela funcionar como hub. Eu até desativei aqui, porque quando tem duas Apple TVs, quando uma delas assumia
como hub, as paradas não funcionavam tão bem quanto quando era um HomePod mini. Então, inclusive eu queria muito, e até acho que eu até já abri feedback pra Apple, deixa eu escolher, tipo, nossa, sim. Esse HomePod mini do escritório aqui, que é bem no meio da minha casa, que pega tudo, que tá bem centralizado, e eu sei que quando ele é o hub, tudo funciona perfeitamente e o mais rápido possível. Deixa eu falar, ó, esse é o hub, usa esse. Só não usa esse se ele tiver desligado. Se não, usa esse, por favor. Mas não, é smart, tem que decidir com o algoritmo que alguém deve ter passado 20 anos implementando e deve ter um paper de 1000 páginas desse algoritmo, sendo que eu poderia só ir lá e selecionar esse, né? Mas enfim. Mas aí é muito uma questão que eu percebi aqui. Pode ser que em outros lugares é o oposto ou não faz diferença. Aqui o Apple TV é meu dispositivo de confiança. O meu roteador fica pingando a Apple TV. E se ele não encontrar a Apple TV, ele reinicializa. Ele entende que, cara, isso não tá certo. Aí ele reinicializa e dá alguns problemas, é claro, né? Por exemplo, tô atualizando o Apple TV. Aí ele fica fora, né? Aí ele só escuta o barulhinho dele reinicializando porque não conseguiu falar. Mas, né, às vezes acontece, né? Esse meu roteador, ele tem 2 processadores. E aí acontece do processador ficar lá malucão. E aí ele não conseguir pingar as coisas. Ele tem esse outro processador, vamos colocar assim, né? De backup. E aí você coloca pra pingar algum dispositivo pra saber que, né? Cara, se você não chegou nesse dispositivo, reinicia, porque, né, ele deveria estar disponível. Mas é raro de acontecer algum problema mais grave, mas tem essa possibilidade de segurança aqui. O Apple TV é extremamente confiável, né? E como eu sempre tenho redundância de tudo, minha primeira automação e última é do Apple TV. Então eu falo pro Apple TV ligar as luzes num determinado horário, depois entra o meu Home Assistant personalizando a automação. Mas, ou seja, se o meu Raspberry Pi falhar por algum motivo, vai continuar acendendo a luz e apagando com o Apple TV. Amanheceu, né, o Home Assistant desliga as luzes. Se porventura ele não desligar, né, vem a Apple TV e desliga. Acaba que ela desliga o que já está desligado, né, mas tem a dupla segurança. Eu tenho um backup aqui assim, só que não usa nada dessas coisas, mas eu tenho um switch desses HomeKit no motor da piscina, né? E aí todo dia fica ligado por um determinado tempo, e isso é uma automação do HomeKit. Todo dia, tal hora, liga o motor, fica ligado por tanto tempo, depois desliga. Só que, às vezes, o desligar não funciona como deveria, porque ainda tá aquele switch Bluetooth, que eu já falei várias vezes aqui que não é muito confiável. Eu quero trocar, inclusive, um dia. Vou trocar por aquele que usa Matter. Mas, enfim, aí o que eu fiz? Fui lá no Shortcuts e criei uma automação 10 minutos depois do horário que supostamente é para desligar. Ele vai lá, faz um if, né? Se o switch do motor tá ligado, mostra uma notificação no iPhone e manda o comando para desligar até ele desligar. Enquanto ele não desligar, vai mandando. E aí é uma força bruta para desligar o negócio. E aí, sei lá, uma vez por semana eu olho lá no meu iPhone e tá lá, o filtro tava ligado e foi desligado pelo Shortcuts. E Mendes, na semana passada, né, você falou na sua wishlist que queria uma standing desk. O Jomar Magraf, né, bem na hora que você falou isso, ele estava abrindo a caixa de uma que ele tinha acabado de comprar. Quase que acontece um acidente, porque ele começou a rir sem parar. E em uma outra nota, ele gostaria de agradecer a gente por ter falado do Logitech, o MX Key. Ele estava precisando de um teclado para substituir o Magic Keyboard e ele funcionou muito bem, já que ele precisa alternar entre Mac, Windows, Linux, né, que tá num Raspberry Pi que ele tem. Quanto ao mouse, fisicamente não consegue usar o trackpad e nem o Magic Mouse, já que dói muito a mão dele. Acabou comprando um MX Master e agradece também ao Felipe Espósito, que também ajudou na busca por um teclado, né? Um forte abraço desse ouvinte do Círculo Polar Ártico. Tá passando frio. Um abraço. Esses momentos aí são engraçados, né? Certamente aconteceu com todo mundo aqui de alguém citar no podcast uma atividade que tá fazendo neste momento. Tipo, lavando louça. Um monte de gente tá lavando louça, todo mundo falando, meu Deus, sai comigo. Mas
uma standing desk deve ser um pouco mais raro de acontecer, né? De alguém falar que quer uma dessas quando você está abrindo a sua própria compra. Situação divertida essa do Jomar. E bacana saber que as nossas discussões intermináveis a respeito de periféricos pelo menos ajudam ele a tomar as decisões, e espero que seja assim para mais gente também. Eu confesso que eu tenho um prazer secreto quando coisas são reveladas, né? E eu achei um golpe de mestre, uma genialidade, onde a Apple conseguiu revelar um tipo de informação que ela entrega aos governos, mas pelo próprio governo ela não pode falar que entrega, né? Tem até uns serviços de VPN que tem aquele canário, né? Fazendo uma menção àqueles canários das minas, que, né, colocava o canário lá dentro para saber se tinha oxigênio. Se, né, o canário, infelizmente, morresse, não tem oxigênio, não vamos entrar. Tá nocivo ali. E algumas empresas de VPN não podem falar, né, que entregaram dados, que teve dados vazados. E aí eles têm lá um canário desse tipo, né, que eles falam que eles não entregaram dados. Quando eles não falaram que não entregaram dados, né, não pode falar que eu entreguei, mas não tem nada falando que eu não posso falar que eu não entreguei. Então eles falam, esse mês aqui a gente não entregou dado nenhum. E aí tem essa segurança. E a Apple estava entregando aos governos dados das notificações push. Claro que se tiver criptografia ponta a ponta, a mensagem, a sua mensagem WhatsApp lá com criptografia ponta a ponta, isso não foi entregue para ninguém. Mas os governos, manda aí. E a Apple não podia falar. E aí o Congresso americano, né, foi investigar e perguntou pra Apple, você entrega esse negócio ou não entrega? Então, a gente não pode falar que entrega. E aí, né, enfim, a parte da legislatura americana falou, não, tem que entregar, falou lá com o Departamento de Justiça, isso tudo veio a público e vai passar a fazer parte do relatório, né? Eu, pessoalmente, acho o Snowden e também o carinha do Wikileaks, né, heróis. Tem gente que acha que vilão. Provavelmente, se eu, né, fosse presidente dos Estados Unidos, eu diria que ele era um vilão. Mas como não o sou, pra mim, ele é um herói, né? Adoro essas informações, essas coisas de bastidores, e fico imaginando a quantidade de coisa que ainda não se pode falar, né? Que é feito e tá sob sigilo. Coca fofoqueiro. Aí, eu sou, essas coisas eu sou fofoqueiro mesmo. Um canarinho me contou, né? Eu não fiquei surpreso com isso, né? O que eu acho interessante, a primeira coisa que eu me lembrei quando eu vi isso, é que eu já implementei notificação push algumas vezes em N projetos, e quando você olha a documentação da Apple, eles sempre deixam bem claro, não utilize notificações push para transmitir dados sensíveis. Isso implica, né, nomes de contatos, telefone, e-mail, conteúdo de mensagens. Aí você pensa, mas como é que eu recebo lá uma mensagem no WhatsApp e aparece lá no meu iPhone a mensagem na notificação? Acontece assim, o WhatsApp manda a notificação, essa notificação tem que passar por um servidor da Apple que vai fazer lá a distribuição para os seus devices, mas o WhatsApp não manda o texto da mensagem na notificação, ele manda um ID, um hash ou a mensagem criptografada, enfim, ele manda uma representação opaca da mensagem, e aí quando ela chega no seu iPhone, é que o app que tá no seu iPhone, que tem acesso a tudo que você tem ali, vai descriptografar essa mensagem e exibir pra você. Pelo menos é assim que deveria ser. E aí o lance de, app de mensagem com criptografia ponta a ponta não é afetado, não quer dizer. Ele não é afetado se a implementação de notificações for bem feita, porque tem app que não faz isso direito. Agora, para pegar um exemplo de app que faz algo certo e que talvez algumas pessoas vão ficar surpresas, porque a manifestação disso não é uma coisa muito legal, mas acho que todo mundo já viu em algum momento uma mensagem do Nubank: tentamos enviar uma notificação para você, mas deu erro, por favor, abra o app. E aí eu já vi gente xingando, isso é growth hacking pra pessoa abrir o app. Sabe que não, isso é uma coisa boa que eles estão fazendo, porque o que acontece? O app, o servidor deles manda uma mensagem para você que tem lá a informação
informações de valores, de contas e coisa, então eles não mandam isso na notificação. Eles mandam a notificação com essa mensagem: ó, deu erro ao enviar a notificação. Essa é a notificação que o servidor do Nubank manda pro seu device. Mas aí quando ela chega no seu device, tem um processinho lá que roda em background, que faz parte do sistema de notificações do iOS, que o app do Nubank vai lá, pega a mensagem, vê lá um monte de metadados que vieram junto, bate lá com o que é de fato a mensagem, configura a exibição dela, e aí você vê no seu iPhone lá, você recebeu um Pix de R$20. Mas se dá algum problema nesse processo, por exemplo, se você reiniciou o seu iPhone ou atualizou e não desbloqueou ainda e chega essa notificação, as suas chaves criptográficas não estão liberadas ainda, então o app não consegue ali processar a mensagem, aí você vai ver essa notificação genérica de erro, o que é muito melhor do que eles simplesmente mandarem ali no texto puro da notificação: ó, fulano mandou R$20 mil pra você, hein, beleza, né? Então, apps que fazem isso não são tão afetados por essa espionagem ou por essa entrega de dados, o que também vale dizer que, né, essas coisas são sempre assim. A pessoa está envolvida em algum caso, geralmente criminal, o governo vai lá, faz um processo de subpoena, como é que fala isso em português? Intimação, acho que é. E aí vai lá, não, beleza, a gente tem que entregar todos os metadados de notificação, beleza. E aí o que acontece é que, para a maioria das coisas, você entra lá no portal de transparência da Apple, eles falam: ó, governo dos Estados Unidos pediu tantas coisas de tantas pessoas e a gente entregou no período de tal dia até tal mês de tal ano, e o do Brasil e da China acho que não, mas enfim, todos os países lá que fazem esses pedidos. Da China é todos, é fácil. E aí o lance é que isso não estava rolando para notificação e agora vai rolar porque foi descoberto, né? Mas é bem interessante realmente saber que existem categorias de informação que ainda não estavam contempladas, e aí, como disse o Coca, faz a gente pensar, né? Que outras informações que estão sendo, né, exfiltradas aí, mas que eles não podem contar. Você citou o lance do Nubank. Nessa semana eu tirei sarro disso no Threads. Eu comparei com aquele teclado não encontrado, aperte qualquer tecla pra continuar. Mas eu lembrava da sua explicação, mas isso foi só pra tirar um sarrinho. Não deixa de ser engraçado. Sim. Ainda falando, não exatamente de notificação push, mas, né, de mensagem no iMessage, tinha lá o da Nothing, aí teve o Text também, vai ter mensagem no Android ou não vai ter aí mensagens no Android? Bom, com RCS vai ter, mas eu acho que o assunto não vai ser esse. O Nathan Ronick mandou pra gente o Beeper Mini, quero agradecer ele por ter mandado, e também outras pessoas que comentaram sobre esse app. O Beeper já existia, né? A novidade é o Beeper Mini. Isso, foi o lançamento desse aí. Antes da gente entrar nele, eu quero só fazer uma observação que eu tô achando muito curioso, que tá todo mundo chegando mais ou menos ao mesmo tempo a gambiarras diferentes pra fazer integração com o iMessage. Então é engraçado que nem, sei lá, as IAs, que todas as empresas chegam mesma descoberta tecnológica ao mesmo tempo. Tá tudo cercando frango ali, e quando rola tudo de uma vez. Essa aí tá parecida, né? Parece que a cada semana aparece um jeito novo de uma gambiarra maior ou menor. A gente vai falar sobre essa específica aqui do Beeper agora, mas não sei se caberia a Apple, se ela quiser, né, fazer um tipo de mudança, especialmente agora que vai ter o lance do RCS, etc. Mas o diferencial que foi a notícia desse Beeper Mini é que a gambiarra é menor, que você expõe menos, basicamente, os seus dados ao fazer parte do serviço para integrar a iMessage com o resto de mensagens de Android, mensageiros, etc. Mas eu aposto que não é isso. Que não é tão mais seguro assim. A diferença é que é uma gambiarra descentralizada. É a versão NFT das gambiarras, tipo isso. Porque o que eu gostei, na verdade, do Beeper Mini é a transparência. Acabamos de falar de transparência, o negócio da Apple. Eles também... Eu gostei muito desse approach, porque o que eles fizeram? Gente, funciona assim, tá aqui o paper explicando como é que funciona. Não é bem um paper, é um post de blog, mas enfim, para todos os efeitos é um paper, porque tá bem detalhado como funciona. E tá aqui no GitHub uma prova de conceito aqui, você baixa, roda e faz o seu aí, se você quiser. Isso eu achei bem bacana. E aí o que eu vi, né, de como isso funciona, continua tendo um Mac, entre aspas, no meio do caminho,
só que a diferença é que não é um Mac do Beeper Mini lá que você vai mandar o seu Apple ID para um Mac na nuvem e esse Mac vai entrar no iMessage por você. Basicamente, eles pegaram um pedaço do código do macOS que conversa com o iMessage, colocaram isso num emulador de processador Intel, porque o código é tão obfuscado que eles não conseguiram fazer engenharia reversa efetiva do que o código faz. Eles só encontraram lá os pontos de chamada, porque eu vi algumas pessoas comentando que eles conseguiram fazer engenharia reversa da criptografia do iMessage. Deixa eu ser o chato e falar que não, porque... Ainda bem. Criptografia é criptografia. Você saber como ela funciona não faz ela deixar de funcionar, né? Aquela coisa, security through obscurity, aquela, né? Enfim. Mas eles conseguiram achar lá, tem esse código aqui que a gente não sabe o que faz, mas ele faz o iMessage funcionar. Então pega esse código aqui, bota nesse negócio aqui, cola com fita Durex, bota aqui o seu Apple ID e pronto, acabou. O legal é que ele precisa de identificadores de hardware de um Mac para funcionar. E aí até no repositório lá tem um arquivinho lá, aqui tem uns identificadores de um Mac aí, se não funcionar mais, arruma o seu, né? E aí eu fico pensando, se eu começar a usar um identificador de um Mac meu aqui para gerar um monte de token de iMessage, o que a Apple vai fazer com isso, né? Já é uma das minhas preocupações, a gente pode falar mais depois. Mas ele usa identificadores de Mac que você precisa para bater lá no serviço da Apple e tal, mas o bacana é que ele faz isso direto no seu device lá. Então você instala o app no seu Android e você vai fazer login com o seu Apple ID se você quiser, porque você não é obrigado a fazer login com o Apple ID, porque ele pode usar o seu número de telefone do seu Android e vai usar aí identificadores de hardware de um Mac de verdade. Isso não tem como escapar, você precisa de identificadores de hardware de um Mac de verdade, só que aí eu não sei como eles estão fazendo lá no serviço no app, mas eles devem ter lá um banco de vários identificadores que eles conseguem usar para isso, e aí ele gera lá um acesso de iMessage, ou com o número de telefone do seu Android, ou com o Apple ID de verdade que você já tem, e você usa o iMessage e ele tá conversando direto com os servidores da Apple, assim como o seu iPhone faz. Então, esse é o único serviço que eu chegaria perto de querer usar, sabe? Porque pelo menos é uma parada que eu sei que o negócio tá saindo do device, indo pra Apple, voltando pro device, não tem nenhum intermediário que tá capturando ali os meus dados do iMessage. Ainda assim, eu continuo, sugerindo fortemente uma grande dose de cautela com esse tipo de serviço, porque eu não sei o que a Apple sente sobre isso e eu não sei o que eles poderiam fazer, porque se você tá usando o identificador de hardware do seu Mac ou de outra pessoa, se você vai usar o seu iMessage, aí violação de termos de uso, bane o Apple ID da pessoa. Eu não acho que a Apple vai fazer isso. Eu acho que, inclusive, parte do que você falou, Marcos, de agora tá todo mundo fazendo isso e tal, deve ser em parte porque a galera viu que não dá nada, né? Tipo, a Apple não tá ligando muito pra isso, pelo menos não publicamente. Então, todo mundo que tinha um negócio desse na gaveta tá tirando da gaveta. Vamos lá, agora que tá todo mundo fazendo, vou fazer. Quero ver prender todos nós, né? Tipo uma parada assim. E, pra deixar bem claro, eu não acho que a Apple deveria fazer nada. Eu acho que deixa rolar porque não tá fazendo nada demais, no fim das contas. E o que a Apple teria que fazer pra bloquear, de fato, esse tipo de serviço seria muito pesado e iria afetar usuários legítimos também, porque provavelmente ia acabar afetando compatibilidade com devices antigos, e aí galera que ainda usa ia, né, ficar chateada, obviamente. Então acho que, no fim das contas, talvez a Apple não vai fazer nada, e vale ressaltar também que esse serviço, embora ele esteja, de certa forma, entre aspas, quebrando um DRM para funcionar, esse tipo de quebra de DRM é permitido pela lei nos Estados Unidos, que é você fazer uma quebra de um DRM com a finalidade de interoperabilidade entre sistemas. Esse tipo de quebra de DRM é protegido lá nos Estados Unidos, então você não pode ser processado ou você não está cometendo alguma violação, algum crime por quebrar DRM para finalidade de interoperabilidade. Você comete esse crime
de pirataria, por exemplo, se você quebra DRM para piratear conteúdo, mas não é o caso aqui. Minha dúvida era exatamente essa. Na verdade, a dúvida não, né? Assim, o que ela poderia fazer, claro que ela pode fazer alguma coisa pra bloquear, mas no fim das contas, qualquer coisa que ela faça aí, mesmo que ela tivesse a razão de poder ou querer bloquear, vai depor contra ela nos processos que são bem mais importantes e que ela tem muito mais a perder, né? Porque é aquilo que a gente já comentou sobre diversas situações e que vão ser negócio do carregador no telefone, que não é sobre isso, o negócio próprio agora das mensagens também, que não é sobre isso, a baleia branca dos reguladores todos é a App Store, né? E então, ela comprar essas brigas, mesmo que ela tivesse um jeito fácil de resolver isso, não é exatamente o momento. Ela tá fazendo o que ela pode para aliviar essas situações todas, anunciou esse negócio do RCS pro fim do ano que vem só, então... eu fico pensando, né, e eles vendo isso, mais um serviço assim aparecer e mais um aparecer, eles saberem que eles podem apertar um botão vermelho que tá bem ali ao alcance, mas se fizerem isso, vai espalhar pra todo mundo, né? Tá embaixo então, da mesa do Tim Cook, tipo aqueles botões do Sr. Burns. Exatamente, né? Mas é interessante, né? Pra ficar observando isso aí e vendo... Certamente esse não vai ser nem o último serviço que vai aparecer assim no futuro próximo e nem o mais confiável, eu digo assim. Daqui a pouco aparece um outro que vai usar uma outra gambiarra de algum outro jeito que vai abstrair um pouco mais ainda essa relação, esse distanciamento de uma coisa e outra, vai ser mais integrado ainda. Curioso, tudo muito curioso. E o primeiro-ministro neozelandês quer banir o telefone nas escolas. Eu acho... Tem alguns desdobramentos interessantes dessa história, quero ouvir a opinião de vocês. Mas antes, tirar um minuto aqui do episódio para falar sobre o Backblaze, que está oferecendo 15 dias de teste do serviço de backup deles para quem escuta aqui o podcast. Quem escuta o ADT já sabe que a gente vive falando sobre a importância de se ter bons backups, e não é só aquele backup do seu iPhone no iCloud, mas sim um backup completo do seu Mac ou PC, preferencialmente num local físico diferente do seu, que possa te salvar caso aconteça alguma catástrofe, e por isso que existe o serviço de backup do Backblaze. É assim, você instala o Backblaze no seu Mac ou PC, escolhe se quer um backup total da máquina ou se quer excluir algumas pastas, e dá até para escolher fazer backup de todos os seus HDs externos que estejam conectados nele também. Daí para frente, o Backblaze fica rodando em plano de fundo, sem afetar o desempenho do computador, e aproveita aqueles momentos em que você não está trabalhando, quando a banda da sua conexão está mais livre, e vai mandando o seu backup para a nuvem. Isso tudo é customizável, você pode até definir um limite máximo de velocidade de transferência e configurar a criptografia ponta a ponta se quiser. Com o backup feito, se acontecer alguma coisa, você pode recuperar todos os seus dados fazendo download pelo Backblaze na web, ou então pedindo para eles enviarem um HD externo via FedEx. Aí é só devolver o drive em até 30 dias, que eles devolvem o custo do HD. Um diferencial bem grande do Backblaze é que o serviço de backup deles é ilimitado de verdade. E os planos custam $9 por mês, $99 por ano, e aí você economiza o equivalente a 3 meses. Então, para conhecer melhor o Backblaze e fazer backups ilimitados do seu Mac ou PC, faz o seguinte: acessa ghz.fm/backblaze-adt, tem link aqui na descrição também para facilitar. Com esse link você vai ter 15 dias para testar o serviço sem nem ter que trocar o cartão de crédito. De novo, ghz.fm/backblaze-adt, link na descrição. Muito obrigado ao Backblaze pelo apoio a esse episódio do ADT e a toda a Gigahertz. Valeu! Valeu! Muito bem, o primeiro-ministro neozelandês quer banir os telefones das escolas. Eu não sei se isso é uma ideia boa ou ruim, quero ouvir a opinião de vocês. Mas, Mendes, você andou fazendo um experimento aí com essa proposta. Fiz um experimento, eu trapacei na lição de casa. Talvez se eu tivesse um telefone eu não fosse entregar a lição de casa, tá vendo? Mas aí, eu procurei, falei, ChatGPT, me ajude com uma coisa aqui, vou falar sobre isso agora à noite. Me ajude a entender o contexto, me dê estudos que falem bem sobre a situação, me dê estudos que falem mal sobre a situação. Na verdade eu perguntei primeiro assim, me fale sobre experimentos em que telefones foram banidos de escolas, sem viés nem pra lá nem pra cá. Aí ele me deu 4 ou 5 respostas de coisas que foram positivas. Aumentou aqui 6% o desempenho da criançada, e isso equivaleu a como se ela tivesse tido uma semana a mais de aula ou algo assim.
e também algumas outros resultados positivos. Aí teve um que eu falei, tá, me fala mais sobre isso aqui, então. Aí ele falou mais sobre isso aqui, também era positivo. Eu falei, tá, tem estudos que falam que não funciona? Ele falou, olha, achei estudos aqui que falam que não faz diferença. Serve? Não que piorou o desempenho, mas que não fez diferença, e tirar foi do neutro pra cima. Eu não esperava isso, porque minha reação foi diferente, a instintiva ali foi diferente. O contexto macro dessa história, assim, ele acabou de ser eleito e tomar posse, ele tem uma série de medidas que ele quer adotar para Nova Zelândia nos primeiros 100 dias, e numa visita a uma escola, ele falou sobre isso porque é queda de desempenho, etc. Então o problema é dos telefones, então vamos tirar o telefone, porque na minha época não era assim, né? Então vamos tirar o telefone, e escola é para estudar, então as crianças vão estudar e não vão ser distraídas pelo TikTok, e assim elas vão passar a ler, escrever e fazer conta melhor, né? A premissa básica é essa, né? Fiquei surpreso com... Não é um aumento significativo desses estudos que ele encontrou. 6% é interessante, é bacana, melhor 6% na direção certa do que na errada, óbvio, né? Mas o que me surpreendeu foi achar isso e não os resultados diferentes. Eu, na verdade, assim... Uma coisa que eu ia falar no começo é, eu não invejo a situação que professoras e professores têm que enfrentar nas salas de aula todo dia hoje em dia. Eu não sei como é, mas eu aposto que é bem mais difícil controlar uma sala de aula do que na minha época. Na minha época, no máximo, eu tinha cabelo comprido, usava um fone de ouvido assim, e eu escondia com o cabelo pra ouvir rock enquanto eu tava rolando a aula. Beleza, né? Na minha época, a professora tacava o apagador no aluno que não calava a boca. Hoje em dia, o professor faz uma dancinha do TikTok, conquista todos os alunos, né? E pronto. Aí sim, mas então, assim, deve ser um desafio muito grande. Desde de você prender a atenção de todo mundo, até prova, coisa assim, né? Deve ser muito mais fácil colar e muito mais difícil controlar esse tipo de coisa. Então, olhando por esse aspecto, eu falo, tá, consigo enxergar coisas positivas pro método de ensino, né? Mas me parece muito mais positivo você integrar a tecnologia na sala de aula do que você querer, né? Volta só pra época de GIS e pronto, né? E pra quem ensina, manda pra gente, vai na gigahertz.fm/feedback, comenta com a gente não só como é que é hoje em dia, mas qual que é a reação de vocês também a uma hipótese de um dia baixar uma lei e falar assim, telefones proibidos, esquece a operacionalização, né? Como é que funciona? A criançada vai deixar com os pais e as mães na hora de entregar na escola, depois, não sei. Imagina que entrou na sala de aula, os telefones deixam de existir. O que vocês pensam disso? Mas a minha reação inicial foi diferente de uma reação bem informada sobre o assunto, mas eu aposto que, como sempre, a resposta certa não é nem uma coisa e nem a outra. É um meio do caminho bem estabelecido com todo mundo que está envolvido nisso, né? Os alunos e alunas, professores e professoras, pais e mães, responsáveis, etc. e as escolas, né? Baixa de cima abaixo uma lei que vai resolver nada, né? Quando eu vi esse tema, eu comentei com vocês, vamos falar 2 horas sobre isso e não resolver nada? Que a gente sempre faz aqui com esses temas, porque assim, sinceramente, e desculpa todo mundo que trabalha nessa área e tal, mas eu não acredito no modelo de ensino como ele é feito. Eu acho que já é um modelo que não devia mais ser assim, mas eu não tô nessa área, não tô fazendo nada por isso, então eu tô falando de, né, comentário de sofá confortável, porque realmente eu imagino que a galera que tá nesse mercado sabe o quão complicado é e deve ser, mas eu tenho uma relação muito complicada com escola. Quem quiser saber mais, escuta o nosso episódio lá do lado B, né? Porque eu não tive uma experiência muito boa na escola. Mas enfim, esse lance de banir celular, eu fico muito mais tendendo a pensar que o resultado pode acabar sendo o oposto do esperado, não no sentido de desempenho, mas aí é aquele lance, tem estudos que mostram que o desempenho melhora em 6%, mas o que é desempenho, né? Tira uma nota mais alta no teste, mas quem disse que o teste está testando o que tem que testar, né? E quem disse que a criança ir melhor em matemática significa alguma coisa no futuro dela, de fato, né? As pessoas já devem estar me cancelando agora, mas assim, eu não acho que essas métricas são muito úteis. É tipo ARPU, isso aí, né? de software, sei lá. A galera tá tirando nota mais alta. Estão aprendendo mais. Será que estão aprendendo mesmo, né? E a gente não tem estudos, pelo menos não nessa pesquisa extensiva feita pelo ChatGPT, a gente não tem estudos de tipo... E casos onde integraram tecnologia no ensino de uma forma construtiva,
né? E, tipo, baniram, entre aspas, porque talvez nem precise banir se for integrado de forma construtiva, sei lá, rede social, né? Ficar gravando vídeo de dancinha no meio da aula. O que não sei também, grava uma dancinha sobre a mitocôndria, né? De repente pode ser uma forma interessante de aprender. Mas eu acho que eu vejo muito mais potencial, e aí de novo falando da posição de uma pessoa que não tá nessa área, que com certeza na prática é muito mais complicado, mas eu vejo muito mais potencial de integrar essas coisas no meio estudantil, de forma que você incentiva a criança ou adolescente a ter autocontrole, porque essa pessoa vai precisar disso na vida adulta. Como que você ensina uma criança, um adolescente, que ela não pode ficar o tempo todo mexendo no celular, que ela não pode ficar o dia inteiro nas redes sociais, se você não dá a oportunidade dela aprender isso, né? E aí você pode argumentar que isso é o tipo de coisa que deveria ser aprendido em casa. Eu tendo a concordar até certo ponto, mas assim, você simplesmente proibir, banir um negócio, você não tá dando nenhuma mensagem de ensino de, você precisa ter autocontrole, que tem hora que pode, tem hora que não pode. Você só tá cortando aquilo da cena, né? Tipo, tira isso aqui não existe, esquece, e aí volta pra casa e passa o resto do dia no TikTok. Então, eu acho que é um problema muito mais profundo do que simplesmente banir na escola. Você banindo na escola, esse cara aí talvez vai ganhar voto de professores e professoras, vai talvez ganhar pontos aí com pais e tudo mais, e talvez vai ter ali números que mostram que o desempenho escolar aumentou. Mas na prática isso vai melhorar de fato o futuro dessas crianças? Aí eu já não sei, eu acho que não. Olhando do ponto de vista da educação, né? A educação tem que ser revista, isso aqui não é o modelo correto, tem que ser outro. Acredito que todo mundo aqui aprende com o podcast, então de alguma maneira podcast é educação. Acho que todo mundo já assistiu um videozinho no YouTube e aprendeu alguma coisa, e as coisas estão mudando. Por outro lado, eu achei essa pesquisa do ChatGPT muito superficial, porque a gente tem estudos concretos do efeito tela, né? Acredito aqui que todo mundo desliga, né? Todo mundo aqui que falam nós 3 aqui que estamos conversando, todo mundo desliga as notificações, salvo o Rambo quando tem que pagar a conta, né, que chega a notificação ali. Isso vai estar no bonus track, mas todo mundo desliga a notificação, e estudos dizem que a notificação faz com que você perca 10 pontos de QI, simples assim. Então tem um impacto. O celular, ele tem então eu conheço pessoas que têm o QI de uma ameba só de receber notificação. Por quê? Porque isso te tira o foco. E só o só aquele barulhinho já te deixa ansioso. Mas peraí, o que foi? Você já dividiu o teu cérebro, você já não tá mais 100% naquilo que você tá fazendo. Então, acaba com essa questão, mas tá avaliando o que deveria avaliar. Cara, o teu QI diminuiu 10 pontos, ponto, acabou. Mas não foi 10, foi 9, diminuiu. Não tem um caso onde o teu QI aumenta. Então, notificação, não tem o que falar. Notificação é uma coisa ruim. Claro, né? Açúcar também é ruim, a gente come açúcar. Então, é saber lidar com isso. Esse é um ponto. Outro ponto, né, que passa longe, né, o ChatGPT, tem vários estudos desse efeito tela, do comportamento. O uso do smartphone não só na educação, mas no ser humano. Né? E hoje você tem muitos jovens mimetizando certos comportamentos autistas, né? Por exemplo, quando você está no telefone, você está lá no telefone, você fala com as outras pessoas e não olha. E não estou dizendo que quem não olha para as pessoas é autista, nada disso. Né? Mas esse é um comportamento, né, que geralmente o autista não olha para a pessoa enquanto fala. E hoje isso virou uma coisa normal, porque a gente está lá no telefone, e a gente já, né, teve uma outra educação. Mas a galera que está vindo aí, que usa o smartphone e fala com as outras pessoas com o smartphone, elas conversam e não olham entre si. E não tem nada a ver com autismo isso, mas, né, que impacto que isso tem no longo prazo? Né? Qual né? Então tem algo no uso do smartphone que precisa ser discutido, e não é pela gente, né? Tem as nossas impressões, isso precisa vir lá do estudo, né? Não, faz assim, faz desse jeito,
desse outro jeito, como é que integra, não integra, porque não tem jeito, né? Notificação, né? É uma coisa ruim. Acho que não tem ninguém que olha com bons olhos a notificação, salvo se for, né, tá associado ao trabalho que você está desenvolvendo e tudo mais, e você precisa receber aquela notificação. Mas fora isso, né, eu diria que o smartphone deveria ser até banido do trabalho. Curioso, né? Eu tava vindo pro estúdio e aí eu passei por 3, não blitz exatamente, mas 3 viaturas. Eram 2 viaturas da polícia militar aqui do Rio de Janeiro e 2 motocicletas, né? A terceira eram 2 motocicletas paradas e, portanto, encontrei com 6 policiais. E sabe o que os 6 policiais estavam fazendo? Mexendo... Imagino. Com base do que você tava dizendo mexendo no telefone. Eu falei, se eu tivesse a pele correndo, você dava um supapo ali na orelha dele e saía correndo. Mas é melhor não fazer isso. Não ia dar muito certo no listão de moto eu me pegar, mas enfim, não tô dizendo que, tá trabalhando, não pode mexer, não é isso, mas, sabe, achei curioso que as 3 viaturas, né, os 6 policiais, ali em questão de, sei lá, 30 minutos, todos eles estavam mexendo no smartphone. Eu mexo no smartphone de tempos em tempos, a cada, sei lá, 50 minutos eu tô mexendo no meu smartphone, dou uma olhada nas redes sociais, vejo o meu e-mail, preciso dessa ponte, preciso dessa conexão, mas acho que não tem ninguém que vai fazer elogios a isso. Caramba, eu estou mais criativo por causa do WhatsApp. Acho que não, né? A própria economia da atenção demonstra isso, né? Tá tirando a sua atenção. Claro, atenção, você também aprende coisas, como falei, tem gente que aprende aqui com podcast, aprende num vídeo de YouTube. Onde é que tá esse equilíbrio? Né? Isso que eu entendo, não gosto de proibição. Falou a palavra proibição, já me perdeu. Vamos proibir, já me perdeu. Mas, por outro lado, eu não vejo... É que eu não vejo algo positivo que tem... Posso citar diversos cenários positivos. Mas no uso geral, notificação serve para distrair. Ponto. E aí eu vou ter que fechar com o primeiro-ministro. Bane esse negócio aí. Não sei como a gente vai integrar. Então, peraí, não sei como vou integrar. Vou criar aqui um grupo de estudos para definir como é que a gente integra, mas até sair esse estudo aqui, até sair a solução de integração, vamos banir esse negócio com base única na minha experiência, que não curto notificação e os estudos me mostram que eu fico mais burro por causa das notificações. Eu acho um excelente ponto. Eu concordo, inclusive, até nessa ideia de vamos segurar aqui até a gente entender como que dá pra integrar, né? Porque dá pra integrar também a tecnologia sem ser com smartphone, né? Aí, claro, a gente tá falando de um mundo ideal, porque... Mas se bem que é Nova Zelândia, né? Nova Zelândia é um paraíso, vamos combinar. Então, né, deixa o seu iPhone na cestinha aqui, na entrada porque obviamente todo aluno tem um iPhone 15 Pro Max na Nova Zelândia, que é um paraíso, né, e aí bota lá e aí, né, pega o seu iPadzinho aqui e que já tá com as notificações desligadas, mas aí eu fico pensando, primeiro dia de aula, crianças, olhem aqui, professora vai ensinar pra vocês como que desliga as notificações, como que liga o modo não perturbe. E se eu ouvir um bip, uma vibrada de um iPhone aqui, você fica sem iPhone o resto da semana, né? Nessa vibe assim, porque você falou antes de trabalho lá, dos policiais e tal, e realmente, essa galera adulta que já começou a mexer com o celular e coisas depois de adulto, não teve oportunidade de ser educado quando criança sobre como lidar com isso. E eu acho que a gente tá perdendo uma oportunidade, talvez. Claro que, de novo, isso poderia muito bem ser feito em casa, mas, né, aquela coisa. Então, a gente tá perdendo talvez uma oportunidade de ensinar as crianças, você vai ter um celular, primeiro que eu não pretendo ter filho, mas se eu tivesse, eu sei também que é muito fácil falar, mas se eu tivesse, não acho que eu gostaria da ideia de ter celular antes de já estar ali na pré-adolescência no mínimo e com muito monitoramento, né, controles parentais, essas coisas. Mas assim, vai ter smartphone, aqui como você desliga as notificações. Se eu ouvir um negócio aí de notificação,
seu QI caiu, vai fazer um teste de matemática aqui de 50 páginas para voltar ao QI, né? Então tem que ter um controle bem cuidadoso em cima, mas não sou contra essa ideia de vamos tirar agora pra gente encontrar uma forma de trazer isso de uma forma saudável. Mas, de novo, eu entendo que é muito difícil e que quem tá lá, né, na linha de frente, lá na batalha, sabe muito mais do que a gente o quão complicado isso é. Isso que a gente tá falando de Nova Zelândia, né? Eu não quero nem pensar como é isso no Brasil. Deve ser bem complicado. Aquele celular Android que parece que tem um amplificador de PA de show no negócio, que é impressionante. Você bota um negocinho pra tocar no alto-falante do iPhone ali, parece um radinho de pilha. Pega uma pessoa com Android no ônibus lá, que bota 500% de volume, parece um boombox o negócio. Imagina na sala de aula. Né? A parte da atenção é só, além de notificação também, é uma coisa que eu já comentei recentemente, acho que foi na hora de trabalho, sobre como dormir perto do telefone, eu demoro, pelo menos pra mim, eu demoro muito mais pra adormecer do que se o telefone estiver longe, mesmo que eu não mexa no telefone, fica sempre um processinho a mais ali rodando na cabeça de que, putz, preciso ver isso, como é que chamava aquela atriz mesmo, não sei o que lá, preciso ver como é que era, que pose. É porque o Bluetooth ficou conectado no cérebro. É o chip 1 que é mais próximo ainda. Então, fica rodando esse processinho. A tentação de saber que você pode tirar qualquer dúvida, ver qualquer coisa daquele segundo ali. É só esticar o braço e beleza, né? Mas, Mendes, se não tá por perto... Pra fazer um contraponto a essa ideia. Eu gosto de ter o meu smartphone perto, não por isso. Mas se eu tiver alguma ideia, eu quero registrar. Porque eu sei que se eu não registrar, eu vou esquecer. Então, é que eu não tenho tantas ideias assim, então não faz tanta diferença. Não, mas tô dizendo que existem usos, né? Não é uma norma única para todo mundo, né? Eu entendo esse teu ponto. Mas tem gente que poderia trocar por um caderno e talvez fosse até melhor, mas só pontuando que como cada pessoa vai ter uma relação diferente. Sim, sem dúvida. Já eu, pra contrastar, boto no carregador do lado da cama na mesa de cabeceira, deito, morro, acordo no dia seguinte. Que inveja. E, né? E sou muito eu que tenho TDAH, né? Mas enfim, essa parte felizmente não me afeta. Eu boto o celular lá pra carregar, deito, apago. E aí eu nunca tenho tentação de mexer no celular durante a noite. Quero distância, mas uma distância mental, porque ele tá perto ali, mas eu nem olho hora nele porque eu durmo de Apple Watch pra monitorar o sono. Então, se precisar olhar a hora, tem no Apple Watch. Então, mas você tem essa vantagem, que é de deitar e dormir. Eu, desde criança, de quando não existiam telefones celulares, era assim, deita, vira, xixi, volta, vira, 1 hora você dorme. Você já tentou deitar mais tarde? Cara, o meu horário de deitar sempre foi 1h30, 2, assim, na vida com autonomia, né? Mas não interessa, se eu deitar às 10, meia-noite ou a 1, eu vou dormir mais ou menos no mesmo horário que 1h30, 2. E eu invejo a Lari, por exemplo, que é tipo Rambo, assim, ela deita, vira pro lado e dorme. É inacreditável uma coisa dessa. E aí você passa 2 horas na cama, você vai mexer no telefone, não tem jeito. Né? Isso é verdade. Então, a briga é você, putz, se eu mexer um pouquinho, eu vou mexer um monte, então não vou mexer nada. Mas não adianta, eu pelo menos fico acordado mesmo assim. Mas eu já notei, quando ia visitar meu irmão fora, que não tinha onde deixar perto ali o telefone na cama, eu deixava longe, eu adormecia mais rápido. Mesmo que eu não fosse mexer, mesmo que eu não mexa no telefone, rola isso. Então, tudo isso pra dizer o quê? Que eu entendo que você não ter acesso, a possibilidade de acesso ao telefone pode ajudar na concentração, porque você não fica com um processinho na cabeça pensando qualquer coisa, que você vai poder checar rapidinho ali, ou vai mandar mensagem pra alguém, lembrou até de anotar uma ideia, anota no papel, tá ali, né? Então, conceitualmente eu entendo isso, mas concordo que usar a palavra banir já me perdeu aí. Você pode fazer uma nota mental também, e aí você fica pensando naquilo até dormir, daí você vai ter sonhos com aquilo, vai ampliar a ideia, olha que legal. E aí eu vou achar que eu fiz e vou esquecer, que nem o link da semana passada. Exatamente, a última etapa é esquecer tudo. E partindo para os feedbacks, os alôs ADTs lá em ghz.fm/feedback, aqui meio furando a fila, o seu MVC Mendes mandou um feedback, né, falando sobre uma curiosidade sincera. Aonde que a gente guarda o telefone? Para homens, né? No bolso esquerdo ou no bolso errado?
Exato, porque pra mim eram as duas únicas opções, né? E dá pra entender aqui o bolso errado seria o direito e não os traseiros. Então pra quem usa o telefone nos bolsos da frente, porque eu vi ontem um memezinho besta lá no Threads, que é bolso esquerdo, chave, carteira, tênis, AirPods, barbeador, serra elétrica, bolso direito, iPhone. Eu nem reparei, eu só reparei que tinha uma serra elétrica quando vieram me falar sobre a imagem, porque eu travei em iPhone do bolso direito, porque pra mim é inconcebível usar o iPhone do bolso direito. Eu sou destro, mas eu sempre guardei o telefone no bolso esquerdo. Então eu fiz a enquete brincando, é o bolso esquerdo ou errado que vocês guardam as coisas? E o errado ganhou. 58% das pessoas que votaram disseram que guardam o iPhone, ou o telefone, não o iPhone, né? No bolso direito, na verdade do bolso errado, né? Pode ser os traseiros, não sei, né? Talvez eu pudesse ter montado a enquete melhor, mas foi rapidinho ali pra tirar um sarro. E só 42% das pessoas guardam no bolso esquerdo. E um caso mais estranho ainda, esse eu vou querer saber detalhes aqui enquanto a gente tá gravando. O Eduardo que tá acompanhando ao vivo falou assim, qualquer bolso. Isso pra mim já... já buga. Não, aí... Nem considerei uma opção, Eduardo. Isso é uma pessoa que já não tem mais nenhum parâmetro na vida. Isso aí, olha, isso aí é pra demissão, isso aí, hein? Não dá, não dá. Eu vi esses dias no Threads também, alguém falando que assim, não, eu conheço um casal de amigos que eles não têm lado da cama. Deita um, outro deita e dorme também. Eu falei, cara, que inferno. Tem lado do sofá aqui. Então, né? Mas é culpa minha, mas enfim, esse negócio do... Eu não sei, o celular no bolso esquerdo, na verdade, eu fiquei mais curioso pra entender... Qual é o funcionamento do lance do bolso esquerdo? Porque eu boto no bolso direito, porque eu pego com a mão direita o iPhone. Então. Eu sou destro e eu pego com a mão direita e eu entendo que isso é meio esquisito, porque eu mexo com a mão esquerda, mas... Porque é estranho mesmo, mas sei lá, eu sempre fiz assim. Memória muscular. E foi engraçado que ontem eu fui dormir, eu comentei com a Lara, eu falei, Lara, descobri uma coisa muito louca hoje. A maioria das pessoas guarda o telefone no bolso direito e não do esquerdo. Ela falou, poxa, que importante isso, onde você viu? Eu falei, eu perguntei. Pesquisas apontam... Né? Então foi isso. Mas aí eu fui conversando com ela a respeito, eu acho que eu cheguei numa solução. Eu uso o telefone na mão esquerda. Eu sou destro pra tudo. E além de usar o telefone na mão esquerda, eu sempre atendo e falo o telefone segurando com a mão esquerda no ouvido esquerdo. Se eu falar com o ouvido direito, é que nem escutar podcast em 3x na caixa de som. Parece que eu tô perdendo a conversa. Eu não consigo conversar no telefone segurando com a mão direita no telefone direito, no ouvido direito. Tem que ser na esquerda. E aí eu cheguei à conclusão que a parte do bolso é o seguinte. Antes de ter telefone, eu tinha chave de casa, né, cacarecos, pendrive. Isso ia no bolso direito. Então, quando eu comprei um telefone, para preservar o telefone, eu passei a guardar no bolso esquerdo. E eu acho que eu passei a usar com a mão esquerda, porque estava no bolso esquerdo, eu tirava ali e começava a usar. Então, eu sempre seguro ele com a mão esquerda e para usar de uma mão só, eu tenho muito mais destreza para usar na mão esquerda do que na mão direita. Se eu for usar ele só na mão direita e tiver que mexer alguma coisa só com o dedão ali, eu vou derrubar no chão, tenho certeza. Então, eu acho que foi uma sequência de circunstâncias que levaram a isso, mas hoje, assim, eu tentei hoje usar o telefone no bolso direito, parece que o mundo tá de ponta cabeça, não funciona. Não. Depois que acostuma... Né? Com o agravante de que eu uso os AirPods naquele bolsinho naniquinho de jeans e... rolou uma briga de espaço ali, né? Não foi muito confortável. Então eu não sei como é que vocês fazem isso. Se o outro bolso deixa os AirPods, entre aspas, soltos ali, ao invés de ficar presinho, bonitinho nesse bolso pequeno. Mas eu quero saber de vocês. Uma coisa que é indiscutível é tela pra dentro, né? Pelo amor de Deus. Mas ainda assim, quero saber de vocês como é que são esses hábitos. Porque eu fiquei muito surpreso com o resultado. Bolso direito, tela pra dentro, né? Tela virada pra coxa e com os botões pra baixo, né? Tipo, ele entra de cabeça pra baixo no bolso, porque daí você tira, ele já tá na posição correta, né? Perfeito. Os AirPods, eu coloco eles às vezes naquele bolsinho pequenininho do jeans, que é também no lado direito, e não sei, o design das bermudas e calças que eu uso não afeta a habilidade de tirar o iPhone, mas quando eu só faço isso quando eu tô com a carteira no bolso esquerdo. Quando eu tô com a carteira no bolso, eu tô com ela no bolso esquerdo. Porém, eu raramente tenho a carteira no bolso. Então, normalmente fica os AirPods no bolso esquerdo e chaves também no bolso esquerdo. E aí fica só isso e beleza. Mas aí, se eu tô também com a carteira no bolso esquerdo, mais a caixinha dos AirPods, fica muita coisa. Daí eu boto lá no bolsinho pequenininho. Eu sou uma pessoa extremamente metódica. E isso significa Sério? que, por exemplo, bolsa. Onde é que vocês carregam? Se tiver uma bolsa, vocês carregam na mão esquerda ou direita? Assim,
eu tô pensando em sacola. Uma sacola, não são duas, né? Mas uma sacola... A mão de carregar a sacola com S entre parênteses é a direita. Uhum. A minha é a esquerda. É a minha mão mais fraca. Porque eu quero deixar a minha mão mais forte, mais hábil, livre, pro que quer que aconteça. Então, eu nunca carrego nada na mão direita. Tá, agora talvez eu use a mão direita, porque se eu precisar mexer no telefone, eu tô com ela livre pra poder mexer. Isso é o tipo de coisa que a resposta seria: me dá uma sacola que eu descubro. Exato, né? É tão memória muscular que você fica, em qual lado você começa a escovar os dentes? Tipo, não sei, me dá uma escova aqui que eu descubro, né? Porque geralmente as pessoas vão usar o braço mais forte. E eu uso o braço mais fraco, né? Mas por quê? E também não foi uma decisão natural. Falei, não, pô, melhor ter a mão que eu sei fazer as coisas livre, né? O que adianta uma mão esquerda livre? Não serve pra nada. Deixa pelo menos carregar peso pra isso. Na verdade, agora que você falou, eu fiquei pensando, e isso varia no meu caso, porque, por exemplo, se eu tô chegando em casa carregando coisa, eu vou carregar na mão esquerda, porque eu uso o Apple Watch no braço direito, e eu uso ele pra destravar a porta de casa. Então, se eu tô com sacola, não vou conseguir, né, vai ficar estranho ali levantar, ficar batendo sacola na porta pra abrir. Então, eu seguro na mão esquerda. Então, o planejamento varia de acordo com o contexto, nesse caso. E por que eu tô dizendo isso? Porque me incomoda muito o bolso direito, porque o bolso direito geralmente tem um monte de frufru. Tem aquele, ilhós, acho que é o nome, né? Que é metal. Me dá um negócio no coração de imaginar aquele metal arranhando a tela do iPhone enquanto eu tô deslizando pra dentro do bolso. Então não é natural pra mim colocar no direito, eu gostaria de colocar no esquerdo, mas, né, a mão, né, hábil é a mão direita, então fico ali e eu sempre me policio pra proteger. O ilhote tá aqui, então eu coloquei. Eu tenho alguns bolsos que tem um fundo falso, que é justo no bolso. Fundo falso aí tem um zíper lá dentro do bolso. Aí eu me policio também pra passar pelo zíper, pra não bater na tela. Mas é a minha mão mais, né, hábil, eu faço isso com tranquilidade. Bolso de trás, nem pensar, né? Fico pensando ali, né? Nem carteira eu coloco no bolso de trás. Fica tudo, obviamente, no bolso esquerdo. Todas essas coisas. Os cacarecos, né, que eu não uso, né, moeda, dinheiro, carteira, né, fica tudo no bolso esquerdo. Aí vou colocar alguma coisa na mala do carro. Coloco as coisas no chão, mão esquerda no bolso. Né, que se eu tivesse outro rearranjo, eu não precisaria disso, né? Mas eu nem troco de mão, eu não pego... Tô com um negócio na mão esquerda, eu não passo pra mão direita e pra pegar a chave e abrir o carro. Eu sou tão metódico que a mão direita, ela sempre fica livre. Eu coloco no chão, pego, abro, pego de novo no chão, coloco no carro. Mas acho que eu sou um ponto fora da curva. Uso o direito, mas talvez não pelos mesmos motivos que todo mundo... Nesses 58% coloca no direito. E ao longo dos anos eu fui reduzindo a quantidade de coisas também que eu saio enchendo os bolsos, né? Hoje eu só saio de casa com iPhone e com os AirPods. Não saio com carteira, não saio com chave. No máximo, a tagzinha de entrada e saída do prédio se eu for sair a pé. Mas... assim, dinheiro, você falou de dinheiro, tem facilmente mais de um ano que eu não vejo dinheiro em papel, moeda, nada assim, que eu não saco dinheiro, tem pelo menos 2, e que eu não interajo com dinheiro, tem pelo menos 1, tirando, viagem aí, ok, né, quando eu viajei no meio do ano lá pra Portugal, mas reais, que frase chique, né, em reais faz tempo que eu não mexo, mas... E moeda também não, né? Não faz mais parte do dia a dia, o que é curioso como foi rápida essa transição e não chamou muita atenção. Mas ao longo dos anos, tinha uma época que é isso, carteira, chave... Falei do pendrive, né? Lembro da faculdade, sempre tinha um pendrive por perto. Então, a gente vai reduzindo. Então, os bolsos nem brigam por espaço mais. Aí foi no bolso e os AirPods no bolsinho e pronto, já tô pronto pra sair de casa. O seu hábito de pendrives me causa... a mesma reação que você tem com hábitos de PDF das pessoas. Eu sei que não é mais hoje em dia, né? Isso era no passado. Na faculdade. Mas eu nunca tive essa fase do pendrive, de ficar carregando o pendrive no bolso. Felizmente, eu acho, né? Eu não sei que tanto eu tinha coisa pra ficar carregando por aí, mas eu tinha o pendrive, eu usava uma correntinha, assim. E aí...
Eu lembro que aulas, coisas de normal, documento, coisa assim, os laboratórios de fotografia, laboratório de arte digital, sei lá, então era pra lá e pra cá com o projeto o tempo inteiro, né? Mas... não sei, talvez na época de agência também, mas foi... Bom, não precisou, né? A internet conseguiu matar o pendrive porque não precisava mais de 4 GB pra lá e pra cá, hoje você manda muito mais fácil, né? Eu herdei muito pendrive. Na época que eu trabalhava em eventos, eu herdei porque chegava a formatura do ensino médio não sei aonde. Aí vinha 50 adolescentes, cada um com pendrive. Minha música, minha música, minha música. Aí, sei lá, 20% vinham buscar o pendrive de volta depois. O resto ficava lá. Você ficava 1 ano guardando o pendrive na esperança que a pessoa ia vir procurar. E herdei muito pendrive naquela época. Se alguém estiver ouvindo aí, tiver perdido um pendrive há uns 10 anos atrás, deve estar aqui em alguma gaveta. Eu uso pendrive até hoje. Na minha mochila tem pendrive da instalação do macOS. Se precisar, tá lá, né? Sempre. Qual foi a última vez que você precisou? Foi 2012, quando o Mac deu uma pane, eu tava em viagem, deu uma pane no HD, eu precisei reinstalar e tava no meio do mato, não tinha internet, eu precisei. Olha aí, ó. Né? Salvou o bacon. É isso aí. Tudo tem um motivo. Tudo tem um motivo. Claro. Como é que é? Gato escaldado, né? Exatamente. Tá lá todo ano, eu gero meu backup lá, pego o pendrive, gero. Se precisar, tá ali na mochila, no dedinho, pô, não ocupa espaço, né? É verdade. Sabe o que eu tenho na minha mochila, que é sempre que eu saio mais de um dia, eu levo a mochila, né? Viagem e tal. Eu tenho um adaptador de micro SD para USB-C, um mini leitorzinho de micro SD. Que já aconteceu várias vezes de eu viajar e aí, sei lá, o meu irmão vai lá, leva o drone dele, grava umas coisas, vamos ver ali, e aí não tem como plugar, porque é micro SD, né? Pessoal, alguém levou uma GoPro na viagem e aí quer botar lá, porque normalmente eu levo um Mac junto e aí não tem como, então eu sempre tenho na minha mochila também, é do tamanho é menor que o meu mindinho, um adaptador de micro SD para USB-C, porque, né, vai que tem alguém com um negócio micro SD. Essa última viagem que eu fui pro Rio Grande do Sul lá já foi útil, porque a gente gravou um vídeo lá, o meu irmão usou aquele gravador de áudio Zoom e tinha o micro SD. Aí, edita aí pra mim, junta o áudio com o vídeo. Tá bom, peguei o leitorzinho lá. Então, acho que todo mundo tem algum equipamento um pouco mais exótico que acaba carregando por conta desses motivos que o Coca falou. Tipo, há 5 anos atrás eu precisei do negócio e tava lá, então deixa lá. A minha mochila tem uma necessairezinha que tem um ícone de pasta de dente, né? De uma escova de dente, que é a necessaire de higiene. E tem uma outra necessaire que tem um íconezinho de conexão USB, que é a necessaire geek. E tem lá, né? Pra tomada. Né? Meu Mac aqui é padrão americano. Eu preciso recarregar alguma coisa, né? E caramba, não encaixa, né? Encaixa assim, eu tenho aqui o adaptador. Lá assim, não tem problema, necessairezinho, pego lá, né? Extrator de... E às vezes precisa, né? Você quer fazer ou tirar o chip do... Agora tá menos comum, mas tirar o chip do iPhone. Pega um clipe, você abre o clipe. Não, eu tenho ali o extrator, né, bonitinho lá. Metal líquido, whatever lá, daquele que teve lá em 2015, sei lá quando foi que veio aquele bonitão. Uso até hoje, tá lá guardadinho. Né? Tem. Eu tenho um colado na minha carteira de passaporte, sabe? Eu tenho aquela carteira, entre aspas, de papel, que é com o tamanho do passaporte, e tem lá colado com uma fitinha crepe dentro da carteira um extrator de chip de iPhone. Faz uns 5 anos que eu não uso esse extrator de chip, mas tá lá. Porque mesmo eu não precisando, vai que tem alguém que tá viajando comigo que precisa, eu posso ser o bom samaritano. Eu tenho aqui. Eu usava ele no chaveiro. E o Rony Peterson entrou aqui no Missão Impossível. Qual microfone ou fone junto comprar para gravar podcasts com um orçamento de até R$200? Ele reconhece que é uma missão difícil, mas queria nossa ajuda. Microfone bom. E não é bom, incrível, assim, já, pra ficar ok, já tende a ser mais caro do que isso. Uma coisa que eu vou dizer é o seguinte, eu tenho editado muito os podcasts da Alura, então o Hipsters, o Dev Sem Fronteiras, também o Layers,
E são podcasts que contam sempre com diferentes pessoas convidadas, diferentes segmentos, etc. E cada uma grava do jeito que pode ali, beleza? E faz muito mais diferença o ambiente do que o microfone. Você pode ter o melhor microfone do mundo. Se for um lugar com eco, barulhento... Barulhento, não digo assim, de gravar com a janela aberta. É claro que você tem que fechar a janela. Mas, sei lá, de qualquer coisinha, tipo, cair coisa na mesa, assim, vai pegar e vai ficar ruim a qualidade. Então, assim, uma coisa que é ruim de qualidade de captação é se o microfone pegar muito... ou esses barulhos... ou barulho de boca, sei lá, mas aí você mexe no ganho, né? Mas mais importante que o microfone é o ambiente. O ambiente tem que tirar os reverbs, o máximo que você conseguir fazer disso vai melhorar muito a qualidade, isso independente do microfone. Eu já vi em diversos lugares o pessoal usando um microfone que tem, eu não sei pra quê, mas ele tem um RGB no mic, assim, uma luz, troca de cor e etc. É microfone gamer. Eu procurei por isso aqui no Mercado Livre, achei desde 150 até 300 reais. 300 não é 200, eu sei, mas juntos 200 espera mais um pouquinho, se chegar mais pra cima um pouquinho, se for nesse de 300 eu confiaria mais sem ter testado, tá? É o que eu vejo mais o pessoal usar por aí. Então assim, pra galera que grava ou podcasts ou que já trabalhou com isso e tem microfones nessa faixa de 200 para recomendar, comentem com a gente, gigahertz.fm/feedback, mas o que eu vou falar pra ele de novo é ambiente. O Arthur de Vídeo falou assim, deve ser o Fifine, talvez esse seja o nome do microfone. Vou caçar aqui e digo já se é. Acho que talvez ele tenha justamente um desse. O tradicional, se eu não me engano, era o HyperX. Esse foi o primeiro que veio com essa moda RGB. E depois, né, foi se popularizando. Eu cacei, é exatamente isso que eu achei. Fifine Ampligame A8. Então, no site dessa Fifine, ele custa R$330, mas o Mercado Livre tem outros preços. Eu não sei se é Fifine ou se é da mesma fábrica da Fifine na China, que o cara de noite liga e manda os microfones sem etiqueta. Não sei. Mas esse já parece ser bom. Não vou nem chamar de quebra-galho. Microfone pra você já começar e testar e ver qual é. Mas ambiente, tapete, coisas fofas, abre o armário para o som não bater no armário e voltar, para as roupas absorverem. Tudo que você puder. Uma coisa que o nosso amigo Dante Gessuli comenta comigo assim, é de 1 em 1% que você vai melhorando. Você tira um aquinho aqui, você tira um reverbzinho ali, você bota uma superfície mais fofa no outro canto, né? Quando eu me mudei aqui para São José dos Campos, que eu gravava era um quarto sem nada, o que eu fiz? Eu fazia isso para gravar o DT. Toda quarta-feira à noite eu pegava todas as caixas da mudança, colocava no quarto e ajudava. Não resolvia, mas ajudava. Isso junto do armário que eu botava edredom, cobertor, travesseiro, era ok, né? Posto que se alguém percebeu a diferença, falou, nossa, que som terrível. Só percebeu uma diferença. Então acho que vale caçar isso, procura ver esse, ó. O Arthur falou assim, ele tem esse aí, ele usa aí na casa dele, quebra um galho, sabe que não é perfeito, mas parece um show do Loki. Então tá aí. Eu ia sugerir exatamente isso, fazendo uma analogia, o lance do evento lá que foi gravado no iPhone, que todo mundo ficou falando, não, mas a iluminação e não sei o quê, assim como você consegue com uma boa iluminação usar, de certa forma, qualquer câmera decente vai ficar bom o resultado, microfone é bem parecido. Com um bom ambiente para você gravar um áudio, o microfone vai fazer diferença, mas vai fazer menos diferença se o seu ambiente for bom, porque o que mais atrapalha é eco. Assim, número 1, arruma um jeito de você eliminar ecos do ambiente onde você está gravando, porque aí mesmo que o microfone que você esteja usando não seja o melhor, eu não conheço você, né, Rony, mas imagino que se você escuta o ADT, provavelmente você tem um iPhone, ou pelo menos tem um smartphone um pouquinho mais top, né, de médio pra cima. Os microfones desses dispositivos hoje em dia são ótimos. Eu já gravei entrevista em conferência usando o microfone do iPhone, no Voice Memos lá, falando aqui, apontando pra pessoa que tava respondendo, e cara, ficou excelente o áudio no final. Então, se você se trancar no closet, no seu armário, ou for dentro do seu carro é excelente. Se você não tem outra opção, mas você tem um carro, se tranca dentro do carro e grava dentro do carro. Com o carro desligado, de preferência, né? Grava e parado. Importante também. Então, se
você não tiver outra opção, grava dentro do carro. O Bruno, que não tá hoje aqui, né? Quantas vezes ele já gravou locução profissional dentro do carro, porque tava por aí, não tinha onde gravar. Porque o carro tem uma acústica muito boa, geralmente. Mas em casa, armário, roupa, tapete, travesseiro, cachorro, tudo que for fofinho, você dá um jeito, porque vai fazer muito mais diferença. Eu chuto dizer assim, se esses microfones que vocês estão falando é tipo R$160, 190, 300, entre esse microfone e se você tiver um iPhone relativamente recente, você gravar no microfone do iPhone com um ambiente bom, não vai fazer muita diferença. Então talvez você nem precisa investir esse dinheiro. Faz uns testes aí. Aprende também ali um basiquinho de edição, pode ser no Audacity, que é grátis, tem outras opções também para você, porque tem ferramentas que você consegue dar uma segurada na reverberação. Um exemplo, né, você falou, mesmo tendo um microfone bom, se tiver reverb, não fica tão bom. O Bruno, o carinha do iFood que tá gravando lá comigo, ele tem um setup muito bom, um microfone muito bom, só que ele se mudou há pouco tempo, tá com filho novo em casa e tal, e aí ele ainda não tá com o ambiente 100%, então o áudio dele ficou um pouquinho reverberando, mas eu consegui dar uma bela melhorada na hora da edição. Se eu mostrasse pra vocês o antes e o depois, vocês vão ficar impressionados. E não é mérito meu, porque eu não sou tão bom assim de edição, é mérito do Audition lá, que tem as ferramentas que eu aprendi vendo o tutorial, como que usa, e você consegue dar um tapa bem legal na edição. Não vai salvar um áudio destruído, mas se tiver ali um pouquinho de eco, ou um pouquinho sobrando ali alguma coisa, você consegue dar uma melhorada. Então eu investiria mais, na verdade, nisso, se você já tem um iPhone ou um smartphone bom, ou até um Mac recente que tem o Studio Quality Mic, né, que, enfim, não é tão real assim, mas se você tiver um ambiente relativamente controlado, dá pra fazer uma gravação bacana sem nem precisar comprar microfone. Sim, e o que ia complementar lá no que eu falei de diferentes pessoas gravando de diferentes jeitos, etc. Quando o ambiente não prejudica, dá pra resolver depois na edição, ir ajustando a voz até chegar no resultado mais bacana. Você escutou antes e depois, você fala assim, putz, o resultado final ficou mais ou menos. Você vai escutar como é que tava antes e fala, nossa, eu fiz milagre com esse negócio. Não é milagre, é só o que hoje a tecnologia permite fazer do jeito muito fácil, né? Não é feitiçaria, é tecnologia. Exato. E também complementando aqui a dica do Arthur, o Cláudio Sartal falou que tem um Anchor PowerCast M300, que é bom também. Ele falou que ele só peca no ruído, mais um Adobe Podcast, já passar por cima aí, você consegue resolver bem. Cacei por ele aqui, achei por também, tá 300 e pouquinho, 400, depende aqui do site. Então tá acima aí desse orçamento, mas a boa notícia é que não tá muito acima desse orçamento. Então acho que no meio disso tudo, talvez a gente tenha te ajudado. Fala pra gente se rolou ou não. E enfim, né, pra quem também tiver mais dicas, mais sugestões, gigahertz.fm/feedback. A Podosfera sobreviveu muito tempo no início com o Live Chat LX3000 da Microsoft, que é um fone de ouvido com microfone. Tem 10, 15 anos. Talvez a qualidade, né, não seja aquela, mas deu conta do recado e seria um ponto de partida. Eu lembro que eu tive paguei, sei lá, R$40. Hoje deve estar aí uns... Tá 160 hoje. Opa, mais caro do que eu imaginei. Então, esse é um ponto. Outro ponto, microfones dinâmicos. Você consegue microfones dinâmicos. Ali, R$100 você já consegue um microfone dinâmico, um Arcano. Você vai conseguir por uns R$100. Problema desse é que você vai precisar de uma ponte para conectar com o computador. Você vai precisar de uma interface. O LX3000 não precisa, é 160 e já conecta no computador, mas acho que ele era, né? O USB-A, não sei como é que é hoje. Aí talvez tenha que ter um adaptador, aí já passa do orçamento, né? Porque né, vai estar com USB-C, mas enfim, uma plaquinha, você consegue aí com R$30, você já consegue uma interface. Só que vai ser uma bem porcaria, né, mas estaria dentro aí dos 200. Você pode dar uma olhadinha numa mais parruda, já com cara de interface, vai estar saindo aí por uns R$100, mas também não é muita qualidade. Vai ter o problema, né, Coca? O problema com esse approach é justamente por isso que eu recomendo nem investir em nada nesse início, assim, porque você vai comprar essa interface, aí você não vai
dentro desse orçamento, você não vai ter um cabo balanceado, por exemplo, e aí vai ficar pegando rádio AM na sua gravação, e aí vai ficar pior do que se você gravasse com o microfone do iPhone, né? E aí quando você... Porque eu tinha, por muito tempo, o Blue Yeti, que tá bem fora desse orçamento, mas ainda é um microfone relativamente acessível, mas ele é USB. E aí, quando eu mudei o meu setup aqui, que agora eu tenho um microfone dinâmico, Neumann, que é um microfone bem mais caro, mas eu consegui com um descontão. E aí eu fui fazer o setup inicial, não ficou bom, porque o cabo não era bom, a interface não era tão boa, e aí a qualidade ficava chiado, ficava falhando, não ficou legal. Eu tive que trabalhar bastante até encontrar o melhor cabo, a melhor interface. Então, às vezes, você ir mais para esse lado acaba piorando do que se você só, né, bota umas almofadas e grava com o microfone do Mac mesmo. Tem todos esses cuidados, né? Você tem o preço mínimo, mas o preço máximo final, você sempre tem uma coisinha a mais, um anti-puff ali, né? Né? Tem toda uma engenharia nos microfones, isso vai fazendo com que fique mais caro, aí você tem um estilo mais bonito esse, mais bonito aquele, mas tem, né? Se você tem os R$200 para gastar, você vai gastando, né? E os erros é o custo do aprendizado, não tem muito jeito. Exatamente, mas o que eu acho que pode pontuar também essa questão que o Marcos falou, e você falou também, né, da galera que usava o fone de ouvido lá. Já teve episódio da DT que alguém, por engano, gravou com o input errado, Todos nós, em algum momento. Todo mundo, e saiu ali com um dos participantes, o áudio não tava tão bom quanto costuma ser, e ninguém reclamou. Tipo, pessoas perceberam, com certeza, mas, tipo, no máximo alguém falou, pô, tava diferente, né? Mas, tipo, a galera perdoa, né? Não estando, assim, inaudível, né? A galera perdoa, e eu acho que isso prova que o ambiente, né, a acústica é muito mais importante do que o microfone, porque se tivesse rolado isso, pô, o Mendes gravou com o input do Mac por engano, mas estivesse num banheiro cheio de eco, esquece, ia ficar horrível, né? Aí não ia ter salvação, nem o Edu ia conseguir resolver, né? Mas, né, aí se for um ambiente bacana ali e tal, mesmo você gravando às vezes com o input errado, ou não gravou e teve que pegar o áudio do YouTube já recomprimido 1000 vezes, é melhor do que você gravar num lugar cheio de eco. E se você comprar um microfone, você não vai ficar segurando ele, você vai querer colocar num pedestal, e aí já é mais uma graninha, aí vai indo. Aí você tem a escola Mendes Bruno, de pedestal de microfone, e a escola Rambo e o Coca, né, que a gente investiu um pouco mais, o Bruno agora tá gravando no Apple Pencil porque o pedestal dele quebrou. Eu vou perguntar pra ele quando ele comprou o dele, que eu calculo quando que o meu vai quebrar. A gente vê a consistência do que o negócio é mal feito. Mas acho que o pedestal mais caro, acho que é o do Bruno, né? O Apple Pencil. É verdade. Verdade. Agora, sabe quem vai ter muito a dizer, eu imagino, que vai saber muito mais do que a gente, inclusive, porque trata disso todos os dias também? Eduardo Garcia. Então, Edu, se você tiver uma dica para dar pro Rony, a hora é agora. Fala, galera, mais uma vez participando aqui, obrigado pelo convite. Em relação a esse tema, eu acho que eu vou muito na linha do que vocês já falaram aí. Eu acho que um ambiente tratado, ele chega a ser mais importante do que um investimento alto num microfone, por exemplo. Porque vai chegar um ponto que a qualidade vai esbarrar justamente na reverberação de ambiência. Se você tiver um ambiente bom, assim como exemplificou o Rambo, você consegue gravar, e eu já fiz isso, com um iPhone, com um smartphone de médio porte, tranquilamente fica muito, muito bom o resultado. Então, eu acho que um investimento num tratamento acústico, por mais simples que seja, ou até mesmo de forma improvisada, quebrando a geometria do local, então tudo que puder quebrar de quina, material absorvente, cortina, esse tipo de coisa que quebra a geometria do ambiente, isso tudo ajuda na diminuição da reverberação, da melhoria significativa da captação. Bom, eu acho interessante também, assim como o Coca falou, ter uma pequena interface de áudio, porque aí você consegue utilizar
a conversão analógico-digital dela. Porque quando você pega um microfone USB, por exemplo, ele já tem um conversor analógico-digital embutido. Nem sempre são os melhores conversores. Então, se você tem uma interface de áudio, você liga seu microfone na interface com um cabo analógico e aí a interface faz a conversão e conversa, né, com o computador já digitalmente. Então, acho também que é um investimento legal, tem controles mais avançados. Você tem o retorno da própria interface de áudio, que é analógico, então não dá nenhum tipo de latência, né? Que é aquele atraso na voz em retorno. Então é isso, minha dica é essa: uma interface de áudio, um microfone mediano e tratamento acústico sempre que possível. Valeu mais uma vez, adorei participar. Sempre que quiserem, é só dar o toque. Grande abraço. Diante dessa explicação, só me resta muito que bem. Agradeço ao Edu, não só pela dica, né, mas também por fazer toda essa mágica acontecer. Agradecer aos patrocinadores ExpressVPN e Backblaze, aos adetêncios que nos apoiam lá em picpay.me/área de transferência e apoia.se/área de transferência. Para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, bater Cocatec que a gente troca uma bola, ou lá no Instagram, no @coca.tech. Eu tô lá no mastodon.social, @inside, Guilherme Rambo 2 no Threads e Instagram. MVC Mendes nessas redes todas. Apresento aqui na Gigahertz sua fonte com o Felipe Espósito às segundas-feiras e área de trabalho com a Bia Kunze toda quarta-feira. Apresento, como eu falei, agora um pouquinho Hipsters Fora de Controle pra Lura, que sai toda sexta-feira no feed lá do hipsters.tech, que é sobre inteligência artificial aplicada. E escrevo todo sábado pro Mac Magazine. Sábado passado foi sobre o cargo decorativo da CEO Linda Iacarino. Não esquece do prêmio ADT Melhores do Ano, o link tá aqui. Verdade. Nas notas do episódio. Tudo dito e posto. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Falou. Valeu. Respondendo a pergunta do Thiago, não uso nenhum app de lembrete de contas. Tudo que eu preciso pagar vem por e-mail. E aí eu tenho a política que, inclusive por isso eu não paguei mais coisa duplicada. Chegou o e-mail, eu paro tudo que eu tô fazendo, abro o app do banco e ou pago ou agendo o pagamento. Uhum. Porque se chegar o e-mail e eu não resolver imediatamente, vai ficar como lido o e-mail, eu vou esquecer e vai dar ruim. Então eu criei essa política porque aí eu tenho certeza, e me irrita muito também, tipo, coisa que é débito em conta e eles mandam uma conta por e-mail e aí cara, 12 vezes por ano a minha conta, sei lá, da TIM, que é débito em conta, vem o e-mail lá, sua conta TIM não sei o que, e aí toda vez, mas é débito em conta essa? Aí eu fico, tipo, aí eu tenho que ler o e-mail, este e-mail é apenas informativo, está em débito, que é bem pequenininho lá embaixo. Uhum. Tá bom, esse aqui eu não preciso, é só... É triste. O lance é você tomar uma decisão e aplicar pra tudo. Você vai ter débito automático em tudo. Se você vai pagar na hora quando chegar, tem que ser tudo. Se você vai agendar, tem que agendar tudo. Porque senão fica nessa. Cada conta que chega, você rola o processinho mental. Essa eu já paguei, essa eu agendei, esse é débito automático, eu não sei. Aí, ou paga 2 vezes, ou não paga nenhuma, né? Uhum. Então eu adotei isso aqui também. E eu sempre agendei o pagamento no dia. A Lari prefere fazer esse esquema. Chegou, pagou. Então, até acostumar e mover todo o processo mental pro chegou, pagou, foi tenso, foi um tempo, né? Porque foram 20 anos pagando conta de outro jeito, né? Então, mas tem que adotar de uma vez só, porque senão vai passar a coisa batida ou vai pagar 2 vezes, certeza. Tudo que dá pra ser débito automático eu tenho. O problema é que não é tudo que, né, deixa você fazer isso. O que eu tô gostando bastante agora é aquele assistente de pagamentos do Nubank, que gerou um boleto no seu CPF, já pinga lá no app. E aí é uma boa forma de controlar, porque como eu pago tudo por lá, se eu agendo o pagamento, porque eu não é chegou, pagou necessariamente. Tipo, chegou o boleto hoje, o vencimento é dia 15, normalmente eu agendo pro dia 14, sei lá. E aí, mas aí
eu agendo na hora, então eu sei que eu já agendei. Mas aí eu posso ir lá no app do Nubank e vai aparecer lá. Se eu olhar lá, vai estar, será pago dia tal. Então qualquer dúvida, é só eu olhar lá. Se não tiver marcado lá que vai ser pago, é porque não vai. E a vantagem também é que nesse esquema deles, se eu tentar pagar de novo o mesmo negócio, ele avisa. Ele dá um erro lá, ó, já tá agendado ou já foi pago. Mas eu tô pensando em adotar se eu for fazer, vai ser no Reminders mesmo. Só pra, tipo... Eu uso. Ter o prazer de ticar, né? Tipo, aquelas coisas fixas mesmo, que é todo mês, botar lá só pra ter a paz de espírito que foi mesmo. Tem algumas contas que eu uso, tipo o imposto de pagamento do dia 20, essas coisas assim, eu deixo só pra garantir. Eu botei o Reminders bem como um widget da home ali, de lá mesmo você já coloca que tá pago, beleza, tá fácil. O Thiago falou aqui, o Thiago Bruno mandou, que todos os bancos têm esse lance aí, Rambo, que chama DDA, que eu sempre achei bizarro o negócio chamado DDA, que é o seu lembrete pra você não deixar passar batida, etc. eu achei espirituoso, né? Não sei se o objetivo é esse, mas é o débito direto autorizado. Todos os bancos têm, mas eu já tentei usar em outros bancos e por mais que eu critique o Nubank em vários aspectos e eu acho que o app deles piorou absurdamente nos últimos tempos, essa parte funciona muito bem lá, que eu abro e tem uma lista dos boletos no meu nome. Talvez os outros bancos já tenham melhorado também, mas eu lembro quando eu tentei usar isso, não, tipo, parece que... Tem alguns bancos, tipo o Itaú, você usa o app deles, parece que o app deles é modelado com base em como o mainframe funciona. Tipo, tudo é uma transação. Você vai, sei lá, ver os pagamentos que estão agendados. É uma transação que você faz que gera um comprovante dos pagamentos agendados e deve ter um mainframe lá que fica calculando isso e deve sair um comprovante em papel na mesa de algum gerente, porque é um negócio muito arcaico, assim. E aí você vê que você digita a senha, daí abre uma web view que começa branca, daí pisca preto, e aí abre um quadradinho no meio da tela, e aí o app tem um piripaque do Chaves, e aí aparece... Nossa, é muito... Um loader com cara de Windows 98, que é a hora que você fala certeza que vai dar errado. Tem um no app do Itaú que parece que o Springboard deu crash, porque ele fica a tela toda preta com um loading bem no meio da tela, igualzinho quando dá crash no iOS, sabe? E aí, volta e meia eu tô usando... Eita, que eu... Ah, tá, foi só o app do Itaú.